O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Hoje eu tô trazendo um vídeo super importante sobre a prevenção contra o surto de dengue. A gente já sabe que o mosquito se reproduz em água parada, então é importante que nós assumamos a nossa responsabilidade dentro da sociedade de verificar os possíveis focos de dengue. Você que tem um quintal, vasos de plantas, pneus, recipientes com água, tudo isso nós precisamos nos atentar e cuidar para não permitir que isso seja um foco de dengue, porque nós já estamos em uma epidemia. Precisamos cuidar de nós mesmos e do outro. E isso passa pela responsabilidade de assumirmos o nosso papel. Tá, mas e se eu tiver com sintomas de dengue, o que eu devo fazer? O Dr. Antônio Campanati, do laboratório Daylab, trouxe uma breve explicação de qual procedimento devemos seguir se caso apresentarmos algum sintoma. Se você tem sintomas, como é que você pode saber se está ou não com dengue? Basicamente, nós fazemos 2 testes. O primeiro deles é a pesquisa da proteína viral no organismo, que é a pesquisa, o teste NS1. Esse teste é feito até o 3º dia de evolução da doença, quando tem o pico da carga viral do vírus. E depois de 3 dias de sintomas, como eu devo prosseguir? A partir daí, nós fazemos um outro tipo de teste, que é a pesquisa das imunoglobulinas, que são os anticorpos, que é a resposta do organismo à ação do vírus. São 2 tipos, a IgM e a IgG. A IgM deve ser pesquisada em torno do 5º dia do ciclo, a partir do início da evolução da doença. E a IgG em torno do 8º dia do início dos sintomas. A critério médico, podem ser feitos outros exames complementares, mas aí não mais na detecção do vírus, e sim no acompanhamento da evolução clínica do quadro. Nós somos o Laboratório Daylab, estamos à sua disposição, fazemos os testes para dengue, os exames complementares, para avaliação do seu estado e acompanhamento da evolução do quadro. Nós estamos presentes em 3 unidades, aqui em Friburgo, na Rua General Osório, número 284, em Bom Jardim, em frente à Santa Casa, e em Cachoeiras de Macacu, na Clínica Martinez. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar.
Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no nosso canal. E se você já é um espectador do No Ar Podcast, mas você não se inscreve no nosso canal, eu te convido a se inscrever. Já somos mais de 10.500 inscritos aqui no nosso canal no YouTube e também nós estamos disponíveis nas redes sociais e você pode acompanhar o No Ar Podcast lá pelo Instagram, no TikTok. E se você também está assistindo a gente no YouTube, saiba que nós estamos disponíveis no Spotify para você ouvir o No Ar Podcast a hora que você quiser, beleza? E você que está ouvindo a gente no Spotify, muito obrigado aí pela audiência. Siga a gente por aqui também, que com certeza você vai encontrar conteúdos de alto valor e agrega na sua vida, tá? É a missão do No Ar Podcast, é agregar na vida daqueles todos que assistem o nosso No Ar Podcast, o nosso programa. E se você está assistindo a gente aqui, dê essa moral, curta essa transmissão e manda para todo mundo, porque hoje eu estou recebendo aqui no No Ar Podcast ela que é mentora e consultora de RH, gerente sênior de RH de uma indústria metalúrgica de Nova Friburgo. Então é a primeira vez, tá, que a gente vai receber aqui no nosso No Ar Podcast uma mentora e consultora de recursos humanos. E eu quero dar boa noite e que seja muito bem-vinda a Tayane Valente ao nosso No Ar Podcast. Obrigada, Thiago. Boa noite a todos. É um prazer ser o primeiro RH a vir aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. Isso aí, com certeza. É Tayane, tá, gente? Eu errei, eu falei no off e errei agora no começo, mas é Não Tayane. tem problema. Não tem Tayane problema. Valente, seja muito bem-vinda, tá? Vai Obrigada. ser muito legal o nosso bate-papo e a gente conhecer um pouquinho mais como que funciona essa questão de recursos humanos, né? Com Esses certeza. bastidores assim, né? Normalmente, não, eu vou deixar para quando começar o papo, tá? Mas normalmente, né, as pessoas quando vai visitar o RH, ou é para ser admitido ou para ser mandado embora. Pois não é. E muita gente, depois que tá na empresa, muita gente deve ter medo de quando fala assim, dá uma passadinha lá no RH, né? Eu tenho até um vídeo, né, no meu canal do Instagram, né, que fala sobre isso, sobre a fobia, né? Eu coloquei lá como RH-fobia, que é aquela hora que você fala assim, passa lá que o RH tá te chamando. Nossa, sim. Os funcionários geralmente chegam sem brilho, assim, eles perdem totalmente o brilho. Então, eu gostaria de informar que você foi promovida. Pois é, Já geralmente pensou? acontece isso. É para dar uma boa notícia, mas a pessoa já chega totalmente, né, desesperada, pensando, pronto, agora acabou. A gente vai aprofundar esse assunto hoje aqui no nosso No Ar Podcast. Eu quero agradecer os nossos parceiros que ajudam a gente a trazer convidados de grande valor para todos nós, e a Free Online é a nossa parceira aqui do No Ar Podcast. Aqui em Bom Jardim, em toda a nossa região, ela consolidou a Terabyte. E a Free Online, você feliz, tem planos ideais para você aí que quer ter uma internet de alta conexão, de alta velocidade e usar a internet para trabalhar, para jogar, assistir filmes, séries. A Free Online tem planos ideais para você. Vai estar passando um QR Code durante o episódio que você pode escanear, vai direto para o site da Free Online e lá tem planos maravilhosos que você pode escolher lá de acordo com a sua realidade, beleza? A Free Online é você feliz. Também nossos parceiros aqui são o SAF Assistencial. A SAF tem a plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. Você que já é um associado da SAF, basta escanear o QR Code que está aqui embaixo, durante o episódio também vai estar passando, e lá dentro da plataforma você vai colocar os seus dados pessoais, colocar o seu número do cartãozinho da SAF, não tem erro, e lá dentro da plataforma, depois que você concluir o seu cadastro, vai ter descontos em mais de 260 grandes marcas, cursos online gratuitos com certificados, e também está sempre rolando um sorteio dentro da plataforma. Então, associe-se já se você ainda não for um associado, procurando a loja mais próxima de você. E você que já é associado, se inscreva na plataforma Sou. SAF Assistencial, amigos fazem planos. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca. Soneca Home, lá em Nova Friburgo, localizada no bairro Duas Pedras. É nossa grande parceira aqui do No Ar Podcast. E você que quer transformar sua casa em lar, lá na Soneca você encontra verdadeiros móveis sensacionais para
para você. Uma grande variedade, desde a cozinha, passando pela sala, ainda até o seu quarto, você encontra os móveis de excelente qualidade. Na cozinha tem as mesas extensíveis que você pode comprar, que ela é 4 e também 6 lugares. Muito legal. Inclusive, você pode comprar cadeiras separadas, não precisa comprar o jogo completo com mesa, cadeiras. Se você quiser comprar somente cadeiras, na Soneca Home é possível. Na sala, você pode comprar verdadeiros sofás luxuosos e maravilhosos para você, com uma cor que você pode escolher e o tipo de tecido também. Tem sofás cama, sofás retráteis, uma grande variedade para deixar a sua sala bonita. E no quarto, você encontra uma grande variedade de camas box, colchões, cabeceiras e travesseiros. A Soneca Home é conhecida em Nova Friburgo e toda a região por transformar casa em lar. E no ano passado, 2023, foi eleita como a líder em satisfação pelo cliente, pelo Ipope Pesquisas e também pelo IPP Pesquisas. Conheça agora mesmo a Soneca Home, também acessando o Instagram, @sonecahome.nf. Top demais, gratidão aos nossos parceiros, assim como o Daylab, que é o laboratório de análises e pesquisas clínicas, localizadas em Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã, e aqui em Bom Jardim, em frente à Santa Casa de Misericórdia. O Daylab realiza todos os tipos de exame, desde os mais simples, como hemograma completo, até os mais complexos também, exames toxicológicos para você que precisa passar algum concurso público, necessita de exame toxicológico, ou quem sabe tirar carteira de caminhão, carreta, também precisa do exame toxicológico. O Daylab é referência em toda a região na realização desses exames. Inclusive, se você estiver se sentindo um pouco mal, né, o Daylab também realiza a testagem para detectar a dengue ou não. Então, nós sabemos aí que tem bastante casos de dengue. Então, se você está se sentindo meio mal, não perca tempo, faça seu exame já para você conseguir ter o tratamento adequado, né, a hidratação é adequada e tudo mais. Então, o Daylab realiza esses exames. Daylab, você também confere o Instagram deles, @daylabnf, e aqui embaixo tem um site deles que você confere todas as novidades, toda a história do Daylab. Tamo junto, muito obrigado aí pela confiança depositada aqui no nosso trabalho. E você que está assistindo o nosso podcast aí, vou convidar mais uma vez para você compartilhar aí, manda para aquele amigo seu aí que tem RH-fobia, tá? Que hoje a gente vai falar disso também. E, Tayane, eu quero começar o nosso podcast conhecendo um pouco mais sobre você, conhecer um pouco mais da sua trajetória. Você é de Friburgo mesmo? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória para gente. Não, então, eu sou carioca, né? Tenho 34 anos. Estou em Friburgo há 8 anos, vim para Friburgo a trabalho, né? Mas já estou há 15 anos na área de RH. Hoje eu sou mãe também, sou mãe atípica. Tenho um filho de 5 anos que é autista. E eu queria proporcionar, né? Eu queria construir a minha família realmente e a minha profissão numa cidade mais tranquila. Então, acabei escolhendo Nova Friburgo para poder ser esse lugar. E hoje eu estou na área de RH, como eu disse, há mais de 15 anos. Tenho um imenso prazer em compartilhar as minhas experiências dentro disso, né? De tudo que eu conheço, tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Comecei na área de RH assim, de supetão, não foi uma coisa escolhida. No meu primeiro emprego, eu fui contratada para ser secretária. E quando eu cheguei lá na empresa para começar a trabalhar, me colocaram na famosa salinha do RH, né? Aquela salinha cheia de arquivos. E a primeira demanda que me pediram foi para que eu cuidasse dos arquivos de pessoal. Então, eu já comecei a trabalhar dentro dessa área de departamento pessoal, né? Cuidando da parte mais de folha de pagamento, conferência de benefícios, né? Tudo aquilo que era relacionado aos números, né, de pessoas, a remuneração, enfim. Então, foi o meu primeiro despertar para a área de recursos humanos. Eu já estava concluindo uma formação em publicidade, então eu tinha uma ideia de que eu fosse seguir por esse caminho de comunicação social. Só que, né, eu fui atravessada aí pelo RH e eu comecei a me apaixonar pela área. Quando eu comecei a lidar com pessoas e ver que pessoas não eram um número, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente acha que, cara, pessoas são números, né? Eu sou um número dentro da empresa. Só que quando você começa a ter um olhar um pouco mais humanizado para as pessoas que estão ali, você começa a entender o papel real do RH.
quanto ele pode transformar isso, quanto ele pode transformar esse cenário, onde as pessoas não se sintam mais um ali, onde elas consigam se sentir valorizadas ou se desenvolverem, se desafiarem para que elas tenham sucesso e elas consigam, de fato, construir uma carreira, que é o que muita gente deseja, mas não sabe por onde começar nem como fazer isso, né? Então, a gente acaba se inserindo dentro de uma caixinha onde a gente acha que está ali para ganhar dinheiro, porque precisa pagar contas, mas a gente não considera que ali talvez seja a oportunidade de desenvolver a sua carreira, construir algo seu. Muita gente tem o jargão, né, o jeito de falar que, cara, eu estou trabalhando para a empresa, estou ganhando dinheiro para os outros, né, estou botando dinheiro no bolso do meu patrão. Só que a verdade é que quando você começa a entender o seu propósito ali, dentro da sua carreira, da sua profissão, você começa a entender que você não está colocando dinheiro no bolso das pessoas. Você está agregando para você, está construindo algo que é seu, ainda que seja dentro de uma estrutura que não pertença a você, mas você está construindo a sua carreira. E, assim, conhecimento e bagagem é uma coisa que a pessoa não tira de você, ninguém tira de você. Então, é uma construção pessoal. Então, basicamente, eu sou muito inserida no RH e o RH faz parte de mim. Hoje eu consigo entender que eu realmente nasci para isso. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Minha história de vida se resume a isso. Que legal. E ver como que uma coisa une com a outra, né? Porque comunicação social, né, teoricamente, não teria a ver com a questão de estar num escritório, lidar com papéis e tudo mais. Mas a comunicação social traz esse olhar também mais humano para dentro desse setor, porque, como você falou, muitas vezes, dentro do escritório, o funcionário é apenas um número, mas você tem essa noção de comunicação, de ter esse relacionamento, na verdade, a gente vê que aquele funcionário que realmente, lá no registro, pode ser um número, mas ele tem família, tem filhos e tudo mais. E uma empresa que dá liberdade para a parte do escritório tomar essas decisões e olhar para o funcionário com um olhar mais humano também é muito legal, porque eu acho que o RH ele vai ser, como posso dizer, ele vai ser a forma que a empresa mostra sua cultura para o funcionário. Eu acho que não sei se eu consegui dizer certinho, porque se a empresa tiver uma cultura de cuidar do funcionário, o RH ele também vai transmitir isso. Ou é isso? Basicamente, Tiago, como que funciona? O RH ele é um elo, né? Ele é um elo imparcial, né? Pelo menos a forma como eu enxergo. Certo. Ele é um elo imparcial que é um parceiro de negócios, tanto do colaborador que está ali, quanto da empresa. Então, ele fica nesse meio, né, sendo um canal direto entre esses dois, gerindo esse relacionamento que é onde um precisa do outro. As pessoas têm muito a ideia de que, cara, a empresa se constrói sozinha, o patrão manda. Essa ideia de patrão, de chefe, ela é uma ideia muito ultrapassada e ainda muitas pessoas ficam atidas e presas a isso. A verdade é que a empresa, né, o empregador, o cara que construiu, que empreendeu, que sonhou, ele precisa de pessoas para que o sonho dele ande. E essas pessoas precisam dele para poder construir também as suas carreiras e se desenvolverem. E uma coisa que é interessante é que o RH ele tem o poder, quando ele está realmente posicionado, de enxergar a expectativa das pessoas. Como você disse, dentro do registro, né, nós somos um número, mas a verdade é que aquele número, suposto número, né, é uma pessoa com família, com sonhos, com expectativas, com ideais, com frustrações, com marcas, enfim, uma pessoa com uma história. E essa pessoa, ela não entra numa empresa zero de expectativa. Não tem expectativa nenhuma. Ainda que seja tipo, eu vou ter um bom plano de saúde nessa empresa. Ainda que seja uma expectativa inicial de um retorno financeiro rápido. Mas ela entra com uma expectativa. E tem muita gente que entra com expectativas grandes. Poxa, eu vou construir minha carreira, vou me desenvolver na minha área, eu vou fazer meu nome, eu vou ganhar bagagem, eu vou ganhar experiência. E quando não existe um bom papel, uma boa cultura dentro dessa empresa, e o RH ele não é um RH posicionado, essas pessoas acabam se frustrando. Verdade. E aí, o que acontece? O nosso país, infelizmente, ele tem um número muito alto de pessoas desempregadas, né? E muitas dessas pessoas se sentem frustradas e paralisadas na sua área profissional, por conta de que, em algum momento, elas foram frustradas nas suas expectativas.
ou também por conta de, em algum momento, elas terem feito a opção de ingressar numa área, numa empresa ou num cargo que não era compatível com o que elas desejam. Então, muito do que eu falo, do meu conteúdo, da minha mentoria e do que eu apresento até na minha rede social, é sobre isso, sobre gestão de expectativa, né? Sobre como você precisa se identificar, você precisa se inserir. Não é só sobre a empresa te selecionar para fazer aquele determinado trabalho. É sobre você selecionar a empresa que mais se adequa às suas expectativas. Então, é uma troca, sabe? Não é sobre falar como construir a empresa perfeita, porque isso nunca vai acontecer. Mas é como mostrar para pessoas, para gestores que são pessoas também, com suas expectativas, como escolher profissionais que tenham realmente uma compatibilidade com aquilo. E como os profissionais precisam se valorizar, né, se enxergar além daquilo que eles precisam receber de fato e escolherem aquilo que é mais compatível com a sua experiência, aonde eles desejam chegar. A profissão, ela é uma construção. Eu acredito que você, né, quando idealizou o podcast, você tinha um objetivo. E esse objetivo ele vai se concretizando quanto mais você se entrega para isso. Mas talvez se você não tivesse nenhum perfil, nenhum feeling para fazer isso aqui, e você estivesse fazendo só para pagar as suas contas, não seria tão bom e tão, né, não teria se desenvolvido tanto, vocês não estariam entrevistando tanta gente legal, como eu vejo que vocês trazem conteúdos maravilhosos, porque não é a sua área, não era a sua praia. Talvez você estaria inserido dentro de algo por um motivo errado. Então, é isso que eu falo. Não é sobre um RH perfeito, não é sobre como construir a empresa que nunca vai dar nada errado, a equipe que nunca vai performar errado, ou como construir a sua carreira de forma que você vai ganhar milhões sem ter esforço nenhum. É como gerir suas expectativas e gerar os sonhos que você realmente tem. Construir uma carreira sólida e, para os empreendedores, empregadores que desejam o tipo de mentoria, que eles consigam construir um time cheio de pessoas que são compatíveis com as suas expectativas. Pessoas que vão crescer e que vão fazer a sua empresa crescer. Porque não tem nada que dê mais resultado do que pessoas satisfeitas. Isso é resultado pessoal e resultado também para a empresa. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal que você está falando, porque muitas pessoas acabam se decepcionando porque quando não há uma, né, cultura muito forte, ou isso não é bem definido, ou o empresário, o empreendedor não tem isso muito definido. Quando um empregado entra na empresa, ele tem uma expectativa e talvez é até prometido algo para ele, sim, só que com o decorrer do tempo nada chega, ele fica ali naquela mesma situação e ele se dedica, talvez ele, né, entrega até mais do que foi contratado, só que ele vê que a vida dele na empresa não muda. Então isso parte muito dessa cultura forte também e está bem estabelecido. Então precisa ter uma mentoria, precisa ter um planejamento, né, para que isso seja bem executado, porque penso eu que uma empresa onde os funcionários não estão satisfeitos de trabalhar lá, vai ser complicado da própria empresa crescer, né? Exatamente. E assim, a empresa é como se fosse uma pessoa, um corpo, né? Você constrói ali os valores. E o que é uma cultura, né? É a soma dessa missão da empresa, da visão da empresa e dos valores da empresa, quando eles são replicados em comportamentos e as pessoas que vão se achegando ou que já estão inseridas ali, elas começam a praticar esses valores, a andar em torno desses valores, a replicar isso. Então, o que pode muito acontecer nessa relação? Quando a pessoa chega na empresa, ela encontra um cenário ali, ela foi pelos motivos errados, né? E assim, hoje em dia é muito tranquilo quando você chega no mercado de trabalho, você tem as suas necessidades pessoais. Então você já pensa assim, caraca, eu vou procurar um emprego que eu ganhe X porque vai cobrir as minhas despesas e isso aí vai ser essa carga horária e está tudo certo. Uhum. Então, na maioria das vezes, qual o erro que a gente cai como pessoa? A gente abraça aquilo ali, porque supostamente vai suprir a minha necessidade imediata. Mas nisso eu não analisei. Cara, isso tem a ver comigo? É realmente o que eu quero para a minha vida? Eu estou me valorizando como profissional? Eu posso falar das minhas experiências pessoais. Quando eu ingressei em RH, eu passei por algumas empresas que foram tóxicas, realmente. Uhum. Porque a cultura da empresa era uma cultura muito mais arrojada, os valores eram muito discrepantes dos meus. Uhum. E eu acabei me inserindo ali porque eu
achei que, cara, remuneração é legal, eu vou ganhar uma bagagenzinha, mas eu não entendia qual era o meu valor como profissional. E eu também não aceitava aquela cultura da empresa. Então, estava sendo o quê? Estava sendo desgastante para mim, como profissional, estava me desvalorizando e, ao mesmo tempo, eu estava indo contra a cultura de uma empresa que já era sólida, estabelecida. Então, eu acho que parte muito da análise. O RH ele tem um papel fundamental nisso, porque quando ele vai recrutar e selecionar, ele tem como olhar as expectativas de ambas as partes, né? Ele tem como capturar toda aquela cultura da empresa e analisar se aquele candidato, aquela pessoa, ela está inserida nisso. Mas ela também consegue avaliar, pelo perfil da pessoa, se ela realmente tem a ver, se a empresa vai atender o que ela quer, sabe? Então, o que eu busco hoje mostrar para as pessoas é que elas também precisam olhar para si, elas precisam analisar quais são os seus valores pessoais. Não é uma supervalorização, nossa, eu sou bom demais para isso. Não é só isso. Mas é sobre encontrar o seu valor real, é saber se a empresa também te atende. E eu não estou falando só de remuneração. Porque tem coisa que não é preço, é valor. Você vai carregar aquilo ali para o resto da sua vida, aquilo vai te agregar, aquilo vai te jogar para cima, aquilo vai te levar longe. E, ao mesmo tempo, a empresa. Às vezes, nós, como empreendedores, já passei muito por isso, inclusive, quando eu comecei a consultoria em 2019, antes da mentoria, eu fazia muito processo seletivo para algumas empresas. E, às vezes, era tão desesperador que o empregador, né, ele estava procurando uma pessoa, ele precisava suprir aquela vaga, então o que você trouxesse para ele que fosse mais ou menos compatível, eu já atenderia. Só que, na verdade, a médio e a longo prazo, aquilo daria errado. Por quê? Porque você está contratando uma pessoa pelo desespero. Então, eu acho que o RH ele faz esse elo de fazer a empresa entender, cara, o que eu realmente preciso. O que eu realmente quero, o que realmente vai sanar a minha dificuldade, o que realmente vai sanar a minha dor, e faz com que as pessoas que estão ali, são talentos, consigam entender aonde elas se encaixam, onde elas vão realmente construir alguma coisa. Porque quanto mais tempo você perde atuando na área errada, fazendo a coisa errada, você está jogando seu tempo no lixo, você está jogando seu tempo fora. E o tempo vai passar. É verdade. As oportunidades também. E talvez você esteja fechando a porta na cara de oportunidades certas só para suprir necessidades. Obviamente, a gente precisa fazer alguns sacrifícios, algumas renúncias para a gente construir aquilo que a gente quer. Mas, hoje, nós temos acesso a coisas muito mais rápido e eu acho que a gente consegue se construir como profissional também, entender, cara, essa empresa tem a ver comigo? Eu vou avaliar o perfil dessa empresa, a cultura dessa empresa, os profissionais dela. Hoje, todas as empresas que eu conheço têm uma comunicação institucional no Instagram, no LinkedIn, enfim, diversas redes. Eu consigo entrar, acessar, entender. Então, eu consigo entender se isso tem compatibilidade comigo. Assim como eu queria até falar isso para os empresários, para os empreendedores. Gente, por favor, quando vocês forem olhar para a área de RH, olhem com amor, com cuidado. Por quê? É a área que vai virar a tua chave, que vai mudar a tua vida. Eu não estou supervalorizando, não. Eu estou sendo sincera. Quando você decide investir no RH, você está fazendo realmente um investimento. Porque você está contratando uma pessoa ou algumas pessoas que estão 100% voltadas para a tua estratégia, para a tua cultura. Quando você encontra o RH certo, você vai encontrar outros profissionais corretos, porque esse RH vai trazer para você pessoas que vão te dar resultado. E, cara, é uma matemática muito, muito certa. Não tem erro nisso. Um RH bem posicionado, um RH que atua dentro da cultura da empresa, que veste a camisa da empresa, ele consegue replicar pessoas da mesma forma. Ele consegue gerir e gerar talentos, pessoas desenvolvidas, pessoas bem posicionadas em cada área e alavancar a sua empresa. Eu acho isso muito legal porque, da mesma forma que você falou que existem empregadores desesperados para ocupar vagas, existem pessoas que estão desempregadas, querendo um emprego a qualquer custo, mesmo aquilo não sendo compatível com ela, Sim. Como você falou. Às vezes as pessoas... aquilo não é a minha área, mas a vaga está disponível, então eu vou me candidatar para essa vaga. E aí, talvez você consiga até a vaga, né? Talvez você passa pela seleção e tudo mais, e no decorrer do dia a dia do trabalho, você começa a ficar sobrecarregado, porque aquilo já não é aquilo que você queria fazer mesmo, e aí começa a fazer o famoso empurrar com a barriga, né? Exato. E aí,
todo mundo perde, né? Todo mundo. Porque assim como a empresa vai deixar de ter um funcionário ali produzindo da forma que deveria, a pessoa que está empregada, ela também, quando ela não segue aquilo que a empresa espera, você vai perdendo pontos, literalmente, né? Que aí uma hora pode chegar num desligamento. E aí você perde referência, você perde muitas coisas que você poderia ter conquistado. E como que, agora você deu a dica para o empregador, como alguém que está em procura de um emprego, né? Ela precisa avaliar quais dicas que você tem também para quem está em busca de um emprego, o que ela precisa avaliar para ver se aquela vaga que ela está vendo lá, olha, temos aqui vagas disponíveis, se aquela vaga é para mim ou não. Então, Tiago, a primeira coisa que uma pessoa que está no mercado, aberta ao mercado, procurando um emprego, precisa analisar na verdade, nem analisar, ela precisa gerir as suas emoções. Todas as vezes que a gente toma uma decisão desesperada, a gente acaba fazendo besteira. Isso é fato. Né? São poucas as pessoas que deram sorte em escolher por escolher. Sim. Óbvio que a gente entende que tem gente que, está numa situação bem complexa. Se a gente for dizer que o nosso mercado de trabalho no Brasil é justo, é mentira. Sim. Tem muitas empresas que, infelizmente, enfim, não têm práticas justas. Então, não contratam as pessoas, não dão oportunidade para as pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de trabalho na vida, nem para que as pessoas aprendam. Isso é verdade. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é gerir seu desespero e analisar. Cara, eu vou passar a metade ou mais da metade da minha vida, do meu mês, da minha semana, do meu dia, dentro do ambiente corporativo, dividindo o meu dia a dia com aquelas pessoas, fazendo determinada atribuição. Eu realmente vou aguentar isso? Porque, assim, as estatísticas são muito alarmantes. Em pouco tempo, quando a pessoa se insere num lugar onde ela não era o que ela queria realmente, né? Ou ela não está pronta para poder desenvolver aquilo ali, quando ela se insere dentro de qualquer decisão precipitada, em pouco tempo essa pessoa vai adoecer. E eu estou falando de doenças psicológicas, doenças físicas, né? O rendimento dessa pessoa cai, ela começa a se frustrar com ela mesma. Então, a primeira coisa é não agir por desespero. A segunda coisa é analisar, né, as suas expectativas, aquilo que você realmente se preparou para fazer, aquilo que você realmente vale e quer fazer as pessoas conhecer. Porque, assim, quando você se insere dentro do mercado de trabalho, você tem que entrar ali para fazer o seu melhor. E eu não estou falando isso para você dizer para o seu empregador ou para seus colegas de trabalho, caraca, eu sou muito top. Não. Eu estou falando para você se olhar no espelho e saber que você é bom. Caramba, eu consigo, eu sou muito bom, eu sou um bom profissional, sabe? É alimentar as suas expectativas pessoais também, porque a vida profissional, ela também é quando você consegue se satisfazer com aquilo que você faz, quando você consegue dizer, de fato, eu sou muito bom, né? Então, eu acho que se não tem a questão da compatibilidade com o seu estilo de vida, com o que você sonhou, com o que você estudou, com o que você se preparou, isso não vai para frente. E fazer uma análise criteriosa também sobre a cultura da empresa que você vai se inserir. Cara, deixa eu ver como que essa empresa trata os colaboradores, deixa eu ver como que eu vou, né, vivenciar meu dia a dia, o que eles esperam de mim, se isso é compatível com quem eu sou. Porque um erro muito grande é quando a gente começa a se transformar numa coisa que não somos para atender a cultura de uma empresa de forma nociva. Por quê? Uma coisa que eu não concordo, a empresa é uma organização. Quando você topa entrar nela, você está topando, né, pegar características dela e ter aquela questão de respeito, de colaboração, né, de cooperação no seu dia a dia. Só que, quando você começa a se transformar de forma negativa, a fazer mal para você, de fato, cara, não adianta. Você vai estar ali, você vai estar realmente cavando uma doença, um problema de saúde, um alto nível de estresse, e isso vai impactar a tua família, tua vida, tua capacidade, e você vai acabar frustrado. Eu tenho até um caso de uma pessoa, né, da minha mentoria, que foi para a mentoria de carreira, né? Então, quando é mentoria de carreira, é uma mentoria individual. Profissionais recém-formados ou profissionais que estão, né, em formação. É uma pessoa extremamente capacitada, né, muito boa para a área comercial, e é uma pessoa que ficou frustrada porque se inseriu no mercado
comercial numa empresa que não tinha absolutamente nada a ver com a sua cultura. Então, a pessoa foi rompendo com os próprios valores, né? Valores pessoais, valores de fé, porque era uma pessoa cristã, religiosa, enfim. E essa pessoa foi quebrando vários acordos que tinha feito consigo mesma. Então, essa pessoa acabou com problemas de saúde psicológicos, e depois esses problemas foram se tornando crônicos na saúde física. E hoje a pessoa conseguiu se encontrar dentro de uma cultura, dentro de uma empresa, e hoje performa muito bem. Os números são ótimos, é uma case de sucesso que eu até, às vezes, cito muito. Assim como eu já tive a experiência reversa. Eu já tive uma mentoria com um empreendedor de uma microempresa. Ele tinha número X de funcionários, né, dentro da sua empresa, e a maioria dos seus profissionais eram profissionais que eram aquele tipo de pessoas assim: se você não me tiver aqui, você vai perder todo o teu resultado. Então, ele tinha medo de perder aquelas pessoas totalmente tóxicas, que acabaram com a cultura da empresa, pessoas nocivas, de certa forma, porque elas dominavam aquilo ali. Então, a empresa já não tinha mais características, já não tinha mais autoridade, já não existia características pessoais da empresa. Sim. Eram as pessoas que comandavam, e esse empreendedor, ele tinha receio, né? O empregador, no caso, ele tinha receio de retirar essas pessoas das pontas que ele tinha, porque ele perderia a performance. Enfim, a gente conseguiu fazer um trabalho de mentoria, ele conseguiu se posicionar, e hoje nenhuma dessas pessoas está mais dentro da organização. E é uma empresa que está em constante crescimento, já não é mais uma microempresa, está se desenvolvendo super, e deu muito, muito certo. Na verdade, as pessoas estavam segurando o crescimento da empresa. Então, quando você não encontra a compatibilidade ali entre os dois, cara, é nocivo tanto para quem está lá trabalhando, entregando o seu trabalho, quanto para quem está empregando também. É verdade. Hoje em dia, se fala muito sobre empreender, né? Você está do lado de empreender, né? Isso. E muitas vezes demoniza até a CLT, né? Muita gente diz que não, CLT é o fim do mundo, você tem que ser dono do seu negócio. Pois é. Como que é a sua visão sobre isso, né? Você que está lá do lado de dentro, e como você mesmo disse, né? Você é um meio termo entre quem gera emprego e quem está sendo empregado. O que você vê dentro dessa questão hoje? Vale a pena ser CLT? Vale a pena você largar a CLT e abrir seu próprio negócio? Depende muito. Como que é a sua visão sobre isso? Então, Tiago, eu sou CLT também, tá? Eu tenho a minha mentoria e consultoria à parte, mas eu também sou CLT. A minha visão, Tiago, é que você precisa ser profissional e aproveitar oportunidades. A tua carteira, ela não vai mensurar o tanto que você vai se desenvolver ou não. Se você vai ter um MEI aberto, se você vai abrir uma empresa, tudo depende do teu talento. Eu conheço pessoas que são CLT e elas têm um nível de sucesso na carreira, de satisfação na carreira, de alta valorização, até por parte do empregador, muito grande. Pessoas que estão satisfeitíssimas. E eu conheço pessoas que têm o seu próprio negócio e que, cara, não são elas se não tiver aquilo ali. Então, eu acho que é uma visão muito livre. O romantizar o sai da CLT é uma coisa errada, porque tem gente que vai se adequar super. Tem gente que tem essa noção, esse perfil. Cara, eu preciso ter a segurança, eu preciso ter a minha carteira ali certinha, os benefícios que eu tenho por estar ali com a minha carteira registrada devidamente. E tem gente que não vai viver se não arriscar. Tem gente que gosta de arriscar. Cara, eu vou trabalhar para mim. E é aquilo que eu comecei falando. A gente tem que construir nossa carreira sabendo o quê? Seja na CLT ou seja com o MEI aberto, você está construindo algo para você. Seja dentro da tua estrutura ou seja dentro da estrutura de outra pessoa. Aquilo que você construiu, que você solidificou, que você tem de conhecimento na tua carreira, ninguém vai poder tomar de você. É a tua assinatura que está ali. Eu hoje estou inserida dentro de uma empresa já há 6 anos, que é a Metalúrgica Besser. Não sei se eu posso falar nome, Pode, mas fica eu posso. À vontade. Não existe Tayane no RH sem a Besser. Por quê? Não foi a primeira empresa que eu trabalhei em grandes empresas no Rio, em São Paulo, enfim. Só que foi a empresa que virou a chave na minha cabeça. Quando eu cheguei na Metalúrgica Besser, eu tinha passado uma decepção horrorosa com um grande grupo empresarial que eu tinha trabalhado. E não era uma decepção de a gente ter tido estresse, não. Eu saí super bem. Só que eu cheguei ao ponto de não querer mais estar lá.
porque eu entendi que por mais promoções, por mais eventos, por mais possibilidades que eu tinha dentro daquela empresa, eu já tinha chegado no meu máximo, eu estava estagnada. E aquilo, para mim, como profissional, era o fim da minha linha. E eu falei assim, cara, eu preciso mudar. Eu cheguei a pensar, caraca, eu vou empreender, vou fazer alguma coisa, né? Mas, no meio do caminho, eu pensei, cara, eu preciso encontrar um lugar onde eu consiga deixar a minha assinatura, a minha marca. E aí eu fui. Vi a vaga num dia, saí da empresa num dia, no outro dia, essa vaga surgiu do nada. E a proposta da vaga nem era para RH, era só para a área administrativa. Quando eu cheguei no processo seletivo, eu achei muito engraçado, porque é uma empresa bem jovem, né? O dono da empresa regula a idade comigo, inclusive nós somos muito amigos hoje. E a proposta que ele me fez foi de construir a área administrativa da empresa. Que legal. Aquilo, para mim, foi cara, tá aí minha oportunidade, vou colocar minha marca nisso. E eu dei o meu melhor naquela entrevista, eu realmente falei, eu quero essa vaga, eu consegui analisar que ela era para mim. E aceitei o desafio, estou lá, até hoje, já fazem 6 anos. E, cara, a gente conseguiu chegar no nível de gestão e estamos chegando, né, a cada dia crescendo mais, que eu queria, que eu sempre planejei, que eu sempre sonhei, e hoje, para mim, é uma case de sucesso. Eu tenho um super orgulho de falar disso. E foi dentro dessa empresa que, em 2018, eu consegui fundar a minha consultoria. Sim. E eu tenho todo o apoio para poder estar trabalhando na minha consultoria, estar trabalhando com as pessoas que eu faço mentoria. Inclusive, dentro do espaço da empresa, tenho essa parceria com a empresa é super aberta com isso. É uma empresa que proporciona para as pessoas a possibilidade de estudar, de se aprofundar, de conhecer, de aplicar o que está sendo aprendido dentro das áreas. Então, eu sei que, modéstia à parte, isso tem muito a ver comigo. Eu consegui construir, junto com essa empresa, a cultura que tem hoje. Então, cara, não tem satisfação maior do que essa para uma pessoa. Então, respondendo mais uma vez a sua pergunta, que eu falo muito, vale a pena ser CLT quando você nasceu para isso, vale a pena empreender quando você tem esse espírito empreendedor, mas você precisa identificar, que seja num lugar ou no outro, o que importa é ter sucesso. É saber fazer teu nome, entendeu? Sim. E eu penso muito que se você trabalha para alguém, né, e você não é um bom funcionário, você nunca vai ser um bom dono de negócio. Porque se você não consegue se dedicar, né, a algo que você só está ali para fazer aquela função, né, que você foi contratado, no final, né, lá no quinto dia útil, você vai receber o seu salário. Se você não consegue se dedicar ao máximo nisso, como que você vai se dedicar integralmente em todas as áreas possíveis que você vai ter que fazer no seu negócio? Então, é uma das questões que eu digo que você tem que avaliar, porque quando você está numa empresa de outra pessoa, você não pode pensar, como a gente estava falando no comecinho aqui, né? Estou colocando dinheiro no bolso do meu patrão. Não, pô. Eu estou empreendendo naquilo que eu fui chamado a fazer, contratado para fazer. Então, naquilo que eu estou contratado, eu vou dar o meu melhor. Eu vou receber o meu salário, em consequência isso, e isso é o mais normal, o meu patrão ele vai ganhar o lucro em cima disso também, que é a relação de trabalho também. É o mais comum que tem. Mas a avaliação que a pessoa precisa fazer é justamente isso, porque igual, antes de eu empreender, tendo o meu negócio, eu também trabalhei para outras pessoas, só que eu não pensava que eu estava trabalhando para alguém, estava trabalhando para mim, só que no negócio de outra pessoa. Era só isso, né? E estava tentando dar o meu melhor e fazendo e buscando qualificação. Eu trabalhei em rádio, trabalhei fazendo locução de mercado também, então eu trabalhei dentro do mercado. Não fui CLT no mercado, eu fui PJ, mas de uma certa forma, por mais que você seja contratado e não é CLT, você também tem que dar o seu melhor. Quantas pessoas que estão te vendo ali dentro, né, passando ali toda hora, e a sua imagem conta muito, né? E, Tiago, é muito limitador, né, pra gente, quando a gente só olha o tipo de contrato que a gente tem. É verdade. Se é CLT, se é PJ. Se eu me resumo a um contrato, cara, eu estou me limitando muito. É verdade. Porque você passou por diversas experiências para chegar aqui. E eu posso te garantir, com certeza, que em todas elas você trouxe uma bagagem para poder conseguir desenvolver o teu podcast aqui e estar falando com muitas certeza. pessoas. E sem essas experiências, talvez algumas técnicas, algumas sacadas, algumas ideias não teriam chegado até essa mesa. Sim. Então, o que eu quero despertar nas pessoas é que elas parem de olhar
para a vida corporativa como uma receitinha de bolo. Tá? Eu estou ali engessado, é só aquilo dali. Eu quero que as pessoas comecem a olhar para o potencial delas. Se elas vão exercer isso e mostrar, botar a cara, fazer sua assinatura, fazer seu nome, com uma carteira assinada, cara, maravilha. Se você vai ter que abrir o teu MEI para fazer isso, se você vai ter que fazer os dois, se você vai para a rua prestar um serviço com um contrato assinado, sei lá de onde, mas que você consiga mostrar quem você é. Porque, na verdade, no final das contas, não é sobre a empresa, não é sobre o empresário, não é sobre o funcionário, são sobre pessoas. Sim. São pessoas que têm expectativas diferentes, mas que têm um objetivo comum e elas se unem para fazer aquilo ali acontecer. Nenhum empresário funda uma empresa e leva ela até o final sozinho. Ele precisa de pessoas. Sim. E ele vai sempre se lembrar das pessoas que estiveram do lado dele. Obviamente que tem gente que está me ouvindo que, caraca, eu tive experiências horríveis. Né? E vai pensar, aquele bendito daquele empregador que eu tive lá, aquele homem foi um carrasco na minha vida, mas eu posso te garantir que alguma coisa você aprendeu com isso, porque você talvez hoje saiba identificar o teu valor, saiba quem você é por conta de alguém que já te desmereceu. É verdade. Que já te limitou. Sim. E a mesma coisa para os empresários. Sabe? Talvez tenha gente me ouvindo aqui que fale, eu não preciso de pessoas, mas se você parar para analisar direitinho, a tua empresa não vai para frente só com o teu conhecimento. Porque ninguém sabe tudo, né? Se a gente sentar aqui para conversar, só as pessoas que estão aqui, cada um vai ter um conhecimento diferente, de áreas diferentes, né? Eu acho super legal essa questão de podcast. Acho muito legal a comunicação de todas as formas possíveis. Eu acho muito top. Mas talvez eu não conseguisse fazer tão bem quanto você, porque você tem o feeling para isso, você tem um perfil para isso, né? Assim como talvez se eu botasse você para entrevistar uma pessoa, recrutar, selecionar e aprovar um candidato, você ficaria meio perdido. Isso quer dizer que nós temos talentos diferentes, mas todos temos valor, temos talento. E as empresas, as grandes organizações do mundo dependem dessas pessoas. Por mais tecnologia, inteligência artificial que surja, ainda tem pessoas ali. É verdade. Entendeu? É verdade. Isso é muito interessante, né? Que a inteligência artificial ela sempre vai depender de uma inteligência humana para poder dar o comando. É sempre assim, não vai surgir do nada, né? Exato. E falando sobre a sua mentoria, né? Hoje ela é para quem? Para quem ela é destinada? Qual o perfil de empresário, de empreendedor? É microempreendedor também dá? Ou é empresário de uma empresa já maior? Qual é o perfil da sua mentoria? Então, o meu público principal, né? Eu tenho 2 tipos de mentoria. Eu tenho mentorias de carreira, que são para aquelas pessoas que ainda estão um pouquinho perdidas na sua vida profissional, estão se encontrando ou acabaram de se formar, né? E querem construir a sua carreira. E eu tenho a mentoria para empresários de micro e pequenas empresas. Por que micro e pequenas empresas? Porque eu acho que é o começo de tudo. E são as minhas cases de sucesso. Então, eu quero dar atenção para essas pessoas. Então, se você é micro, pequeno empreendedor, me contacte, fale comigo, porque eu tenho algumas soluções muito legais para você. E assim, Thiago, uma coisa que eu gostaria de deixar muito clara. Mentoria, muita gente é mentor hoje em dia, né? Eu acho maravilhoso isso, acho que mentoria nunca é demais. Pessoas que te aconselhem, né? Porque realmente eu levo a minha mentoria muito para esse lado, né? O lado do conselho. A tomada de decisão, ela é da pessoa. Perfeito. Afinal de contas, eu sou muito boa em RH, mas eu não sou a empreendedora que idealizou aquela ideia. Então, eu vou aconselhar dentro da gestão de pessoas esse empreendedor. Né? Então, a minha mentoria ela é voltada para esse público, para pequenos, para microempresários que estão montando seus times, tanto de RH, então aí dentro dessas soluções eu tenho a solução só para montagem de time de RH, que é aquela pessoa que não tem um RH instituído, ou tem um RH, mas esse RH está totalmente disposicionado, descolocado, enfim. E eu tenho as soluções para as pessoas que querem montar outros times. Então, a gente vai trabalhar de outra forma, com outra visão, tá? E na gestão de carreiras, obviamente, a gente tem uma mentoria especial para RHs recém-formados, que é a galera que acabou de sair da faculdade, seja de psicologia, de recursos humanos, de administração, e querem ingressar em RH. Então, por onde eu começo, né? Como que eu construo a minha carreira dentro da área? Eu quero deixar isso muito claro. A gente traz conselhos, a gente desperta muito do seu desenvolvimento pessoal, mas quem faz tudo acontecer é você. Você vai entender qual é o seu valor, quanto você pode oferecer, quanto você pode agregar e o tanto que você pode construir. Legal. Eu acho que ficou bem, deu para entender, né? Deu sim. Não, e você falando assim, me veio uma dúvida que
é a seguinte: a sua mentoria, micro, pequenos empresários, tudo mais. Normalmente, essa galera, assim como nós, né? A gente começa equipe, né? Somos nós, né? E a gente faz acontecer. Qual é o momento de delegar? Qual é o momento que esse microempreendedor, está começando e aí ele já está ali vendo que talvez ele não está dando conta de muita coisa? O que pode ser esse gatilho ou alguns sinais que possam ser dados que é a hora de delegar? Então, Thiago, quando começa-se uma empresa, você começa fazendo tudo sozinho, né? A partir do momento que você começa a identificar que existem áreas do seu empreendimento que você já não consegue mais atender, porque às vezes eu tenho uma ideia central, sou ótima em RH, né? Vou usar a minha consultoria como exemplo. Sou muito boa em RH, mas não são todos os subsistemas que eu posso oferecer serviços porque eu trabalho sozinha. Então, eu já tive pessoas na minha consultoria onde eu fazia toda a parte de departamento pessoal, né? Toda a parte de consultoria mesmo na prática, construção de projetos, para departamento pessoal, para recrutamento e seleção. Então, era uma coisa de cada, né? Cada coisa é uma coisa. Então, quando eu comecei a ver que eu não conseguia atender todas essas pessoas sozinha, eu comecei a entender que eu precisava de um profissional que me auxiliasse só com a área de departamento pessoal, um profissional que me auxiliasse só com a parte de recrutamento e seleção, outro só com construção de projetos exclusivos de remuneração e benefício. Então, eu estou usando um exemplo prático, né? A partir do momento que eu entendo que tudo que depende de mim eu não consigo desenvolver, eu vou buscar pessoas que são especializadas naquilo que eu não sou tão bom ou que, de repente, eu não consigo atender. Então, eu tenho 2 caminhos. Ou vou escolher um profissional que seja especialista só naquilo que eu preciso, e eu vou, enfim, fazer uma parceria com ele, vou contratá-lo, enfim. Ou eu vou contratar alguém que eu replique o meu conhecimento e essa pessoa consiga atuar como eu atuaria, dentro da área, de forma mais expansiva. Então, isso depende muito também do quanto você quer crescer, de quanto de público você quer trazer, quantos clientes, enfim. Isso vai depender do teu negócio, mas, a princípio, a partir do momento que não depende só de você, ou você não está dando conta, e se você não está dando conta, tudo bem também, né? As pessoas romantizam muito isso. Nossa, eu suporto, eu trabalho horas a fio. Gente, isso não é legal. Trabalhar tem que ser um prazer também, tá? Porque a partir do momento que você abre mão de estar com as pessoas que você ama, de ter seu momento de lazer, sabe? Seu momento consigo mesmo, e eu falo muito até, eu brinco muito com isso no Instagram. A partir do momento que você já está desesperado, que você já não quer ver a cara mais de ninguém, que você não aguenta mais, sentar ali para trabalhar sozinho, é um momento de delegar, um momento de dividir isso. De dizer assim, gente, eu preciso de ajuda, não romantizem a sobrecarga. Empreendedores, por favor, coloquem a saúde mental de vocês em primeiro lugar, porque senão vocês não conseguem empreender. Sim. Né? Que cara que a tua empresa vai ter? Que cultura que a tua empresa vai ter se você estiver totalmente acabado, entregando o resto, né? Porque eu não consigo delegar. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Muito. A empresa, ela acaba virando um bebê pra gente, né? Eu construí, é meu filho. Mas aí, quando você começa a pensar que você não está dando conta, você vai resistindo àquilo ali. Não dou conta, claro, fui eu que idealizei, a empresa é minha. Mas, cara, a gente depende de pessoas que continuem fazendo isso acontecer. Sim. Né? É por isso que é tão difícil delegar, por isso que é tão complicado as pessoas pensarem que ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Exatamente. Esse é um problema muito grande que nós enfrentamos hoje, principalmente quando a gente vai desenvolver gestores. Muitas pessoas que estão gerindo alguma área ou gerindo uma empresa não conseguem delegar. Por quê? Porque aquele feeling empreendedor, aquela coisa, né? Cara, ninguém vai fazer com a minha visão, ninguém vai fazer do jeito que eu faria. E daí você tem um problema. Porque se os teus colaboradores não conseguem fazer o que você faria, é porque a tua cultura não está bem implementada naquela cabeça. A partir do momento que você consegue delegar com segurança, é porque você aculturou, né, dentro da cabeça da pessoa, do teu colaborador, que ele replique exatamente o que você faria. Aí você vai ter segurança de delegar. Então, é uma via de mão dupla. Eu preciso aprender a delegar, mas eu preciso ensinar essa pessoa a pensar como eu. E daí eu vou aculturar a forma como eu penso na cabeça dela. Sim, eu conheci uma pessoa, né, que, quando a gente estava falando sobre a questão de delegar, ela falava que a maior dificuldade que ela tinha é que ela pedia, né, para o colaborador fazer algo, só que no final ela tinha que voltar lá e fazer, porque não ficava do jeito que ela imaginava. O famoso retrabalho. Retrabalho, porque na cabeça dela ela imaginava de uma forma, ela delegava aquela função
para um colaborador. Só que na hora de finalizar, ele não achava que estava tão bom e acabava que ele tinha que fazer, ou mudar alguma coisa, ou até às vezes refazer. E com isso ele foi desanimando de contratar alguém, porque se eu preciso pagar alguém para fazer algo e no final eu tenho que continuar fazendo, acaba sendo complicado. E isso é comum de acontecer, das pessoas olharem e falar assim, não ficou tão bom não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Muito. E não é só com gestão. Às vezes é com pares, pessoas que trabalham ali uma com a outra, são pares no mesmo setor. Cara, pedi para o fulano fazer, mas ele vai fazer bem feito. Então, deixa que eu não vou nem pedir mais, eu vou fazer. E com isso você vai se sobrecarregando. É verdade. Você vai impedindo essa pessoa de se desenvolver mais, de aprender, né? E você vai se impedir de se desenvolver mais, porque você vai estar 100% sobrecarregado. E uma pergunta que eu faria para essa pessoa essa pessoa continuou com esse profissional que ele tinha que fazer o retrabalho? Não, é porque, na verdade, era meio que freelancer, né? Não tinha firmado o contrato. Então, ele Só que dispensou e voltou a pegar a demanda, entendeu? Porque não ia ficar tão bom quanto ele fazendo. Então, aí a gente encontra outro gap, outro errinho aí, outra lacuna não preenchida. Por que não trazer uma pessoa que você trabalhasse essa pessoa para que ela fosse uma pessoa que replicasse o teu comportamento? Por que ele não debruçou mais tempo, em vez de estar fazendo o retrabalho, em estar instruindo, e estar acompanhando o resultado, e estar aculturando na cabeça dessa pessoa a forma como fazer? Isso, não quero te cortar, mas isso passa em criar um processo. Exatamente. Porque, né, vou trazer para a minha área, né, para a nossa área, porque dentro do nosso negócio tem várias situações que não é somente a conversa aqui. A conversa é o primeiro passo, mas depois você vem a questão dos cortes, tem edições, tem gestões, né, gestão de rede social e tudo mais. E tudo isso não é simplesmente pegar e fazer, tem um passo a passo de tudo, né? Então, trazendo para essa realidade, você criar um passo a passo de cada coisa é uma forma de você conseguir também trazer essa cultura da empresa para entrar na cabeça de um funcionário? Não sei se eu estou fazendo as perguntas certas, sim. tá? A gente está fazendo mentoria aqui, Thiago. Sim, Thiago, Basicamente, não existe sucesso sem processo. Processo é como fazer. Sim. Então, quanto mais você sabe como fazer e pratica aquilo ali certinho, à risca, melhor você vai ficando nesse processo. Então, o seu resultado lá na ponta vai ser melhor. Então, não tem como você ter uma cultura sólida, né, de replicar comportamento, porque daí eu estou falando de comportamento, mas não tem como você ter uma cultura sólida, profissionais engajados, profissionais felizes, profissionais que dão um resultado, se você não tiver processo desenhado. Por quê? Porque eu não consigo metrificar o resultado de alguém se eu não sei como mensurar aquilo. Eu não tenho resultado porque eu não tenho processo. Então, a construção do processo ela vem até primeiro. Porque quando eu contrato alguém, eu estou contratando uma pessoa que acabou de chegar ali, é um ambiente novo. É como se fosse uma pessoa que mudou de país. Ela não conhece aquela cultura, ela está chegando agora. Então, tudo que for apresentado para ela é o que ela vai ter como visão de cultura, que é visão de comportamento, né? A pessoa que sai daqui, por exemplo, daqui do Brasil, vai lá para o Oriente Médio. São culturas muito, muito diferentes. Então, tudo que ela for recebendo a primeiro momento, ela vai sentindo que aquilo dali é a cultura do lugar. Esteja certo ou esteja errado. Então, qual é o papel do RH nisso? Qual é o papel da gestão da empresa nisso? É construir um processo sólido para que, quando aquele profissional que tem tudo a ver com a tua vaga, que tem tudo a ver com a tua expectativa como empresa, chegue, ele receba as informações corretas, receba as instruções corretas e seja moldado de forma correta para dar o resultado que você quer. Você não pode esperar que eu coloque esse copo vazio aqui em cima e ele saia andando e resolva todos os problemas. Eu preciso instruir o que eu quero. Eu preciso, né, um copo para ter funcionalidade, eu preciso beber alguma coisa nele. Senão ele é só um copo. Ele está aqui, mas se ele é um copo vazio, ele não tem função nenhuma. Então, é basicamente isso. Se eu tenho um profissional ali que tem todas as capacidades e habilidades técnicas e comportamentais que eu busco, né, o caráter, as características pessoais e também as técnicas, formações, conhecimentos, experiências. Se eu tenho esse cara chegando na minha empresa,
ainda que ele saiba muito, eu preciso inserir a minha empresa nele. E aí ele vai se desenvolver. Só que a partir do momento que eu solto um cara que sabe muito e eu não dou nenhuma instrução para ele, talvez a performance dele vai ser muito ruim. Porque ele é um profissional ruim? Não, porque eu sou uma empresa fraca que não consegui inserir aquilo que eu preciso e prepará-lo dentro do meu processo e cultura e visão e missão para que ele se desenvolva. Então, essa questão de só responsabilizar a pessoa que entra é muito injusta. A empresa precisa fazer uma autoanálise e verificar se os seus processos são bons, se são compreensíveis, se são replicáveis para que aquela pessoa ela se insira perfeitamente ali e desempenhe um bom papel. Empresa fraca. Olha, É forte, hein? É forte. Mas eu costumo dizer que confronto, gente, é o que muda. Sim. Não adianta eu chegar para uma pessoa e falar, cara, que ótimo, a sua ideia é maravilhosa, nossa, sua empresa vai dar super certo. Se o cara está fazendo um monte de coisa errada, se a mulher está sendo, né, enfim, está fazendo coisas muito erradas ali, se na frente daquela empresa tem processos que não estão redondos, não estão funcionando, não estão indo bem. Não adianta. A bajulação não faz você crescer. Sim. O que te faz crescer, seja na vida profissional, pessoal, enfim, como pessoa, é o confronto. Sim. O confronto tem um poder muito grande de fazer isso. E já teve casos, por exemplo, de você fazer a mentoria ou a consultoria e a pessoa que você está ali atendendo, ela não concordar com essa postura forte que você teve, assim, porque realmente você ouvir que tua empresa é fraca nesse sentido é forte. Já teve um caso desse? Tiago, já teve. Assim, óbvio que quando a gente vai conversar, quando a gente começa um projeto com alguém, a gente vai falar a linguagem desse alguém. Né? Se é uma empresa mais formal, informal, se é uma pessoa mais informal, se é uma pessoa mais formal, a gente vai se adequar. Certo. O RH ele tem esse poder, né, de se inserir, de se adequar, enfim. Mas tem muitas pessoas, às vezes acontece, tá? Já tive um caso, né, de mentoria que a pessoa ficou muito brava. Ficou realmente muito brava. Falou, olha, a gente vai fazer uma nova reunião aqui depois de amanhã. Marcou 2 dias depois comigo, praticamente. Foi 2 dias. E eu senti que a pessoa não gostou muito do que eu disse. Na verdade, né, não foi nem essa abordagem de empresa fraca. Mas eu fui listando o resultado do diagnóstico da empresa da pessoa. E depois de 2 dias, a pessoa sentou novamente comigo, a gente fez um meeting, né? E a pessoa falou comigo, olha, desculpa, eu tive muita dificuldade em entender isso, mas depois, quando eu fui analisar, porque era uma pessoa extremamente analítica, né? Uma pessoa que precisava ver números, ela precisava entender o que eu estava falando. Quando eu fui analisar, realmente, você tinha razão nisso aqui. E tem as pessoas no dia a dia, né? Como eu disse lá na Metalúrgica, eu faço desenvolvimento de gestão e liderança e tem dias, hoje mesmo eu estava falando isso com os meus colegas. Cara, tem dias que você pega aquele gestor que tem a cabeça mais esquentada e que a pessoa vai custar a entender, mas no final a pessoa, poxa, é isso. Ela vai tentar defender as ideias, mas depois ela vai vendo onde ela precisa mudar, onde pode, onde não pode. E aí, quando você consegue ajustar aquilo dali, a pessoa realmente entende. Para a gente é difícil, né? Sim. Mas é o que eu estou falando. Quando você encontra uma pessoa que está resistente àquilo dali, mas está, de certa forma, se você conseguir postar para ela que você tem razão e que isso vai gerar resultado para ela, em algum momento ali ela vai conseguir identificar isso. Legal. É por isso que a mentoria ela é muito, né, esse aconselhamento, essa mentoria é muito trabalhado, primeiro, em analisar a estrutura. Você analisa a estrutura do projeto, da pessoa que está passando por essa mentoria, das necessidades, das dores, do que ela realmente precisa. Então, você não vai trabalhar assim só com eu acho, Tiago, que você podia fazer o seu podcast assim. Não, você vai trabalhar com eu analisei o teu podcast, a tua estrutura, a tua empresa, e eu acho que você poderia seguir por esse caminho por conta disso, disso, disso. O teu resultado seria esse, seria dessa forma. Então, é você trazer para a pessoa fatos. As pessoas hoje elas querem fatos, elas querem coisas objetíveis, aquilo que funciona. Então, essa parte de romantizar muito também a parte profissional, eu tenho uma forminha, você bota um blazer e você vai lá, você é super profissional. Gente, isso não existe. Tá? Cada profissional olha seu âmbito profissional de uma forma, e eu acho que o que está gerando resultado para as pessoas mesmo são quando elas conseguem enxergar a sua visão profissional.
Cara, a forma como eu enxergo a minha vida profissional e a vida profissional dos outros, como gira, mostrar isso, passar isso para as pessoas. É a forma humana de lidar com a coisa. Sim. Nenhuma profissão, nenhuma área, nenhuma carreira vai ter uma metodologia fechada, não vai ter uma teoria única. Você vai conseguir trabalhar dentro de visões únicas. As pessoas querem isso, querem uma visão humana do teu negócio. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa, você chega para ela e diga, cara, você precisa se posicionar. A sua equipe está assim porque você não se posiciona. Ou então, você está aceitando empregos onde você está totalmente infeliz, não desenvolve a sua carreira porque você não se posiciona, não se valoriza. Então, às vezes, a pessoa só precisa ouvir isso. Sabe? É a questão da tratativa humana. É verdade. Normalmente, o óbvio a gente não consegue perceber, né? Quando alguém chega pra gente e fala, talvez está na nossa frente, só que a gente não enxerga, né? E enquanto você estava falando, o que eu imaginava era o seguinte, porque, né, no nosso início do podcast você falou sobre a importância e o trabalho do RH, tanto com o empregador quanto do empregado. Como que você consegue fazer essa tratativa de verdade, assim, de olhar o lado do empregado, olhar o lado do empregador e conseguir tratar os dois dessa forma? Porque a gente estava falando no começo, a gente já falou então de brincadeira, sobre o trauma que as pessoas têm com o RH. Como você consegue trazer isso de uma forma mais leve? O empregado, quando ele vai para a tua sala, assim, ele já pensa que pode ser uma chamada de atenção, e o melhor de tudo, para formalizar essa pergunta, né? Por que as pessoas têm tanto trauma, na verdade? Por que foi construída essa imagem que quando o RH chama, ou é para tomar um esporro, desculpa da palavra, mas chamar a atenção? Da onde que saiu isso tudo? Porque você falando, a impressão que eu tenho aqui, que, poxa, é uma coisa legal, as pessoas vão ser bem tratadas, vai ter uma conversa e tudo mais. Mas só que a gente que vê as pessoas que são empregadas, na verdade, parece que tem até um trauma realmente do RH. Então, foi criado, né, uma ideia de RH, que isso já vem de anos. Primeiro que as pessoas estão começando a conhecer RH agora, né? Agora que eu digo de uns anos para cá. Tá. Porque até então era o DP, que gerava folha de pagamento, ficava sentado o mês inteiro, não fazia mais nada, e só chamava para demitir. Isso. E quando você era contratado, era aquela coisa, olhei para sua cara, gostei, está contratado, começa amanhã. Foi sendo apregoado essa imagem sobre o RH. Eu tenho até um quadro no Instagram que são de alguns vídeos que eu costumo colocar, que é o Mitos e Verdades sobre o RH, que eu tento desmistificar essa visão de RH. Gente, porque, na verdade, são recursos humanos. O que o profissional de recursos humanos faz? Ele faz a gestão de pessoas. Então, é uma pessoa que gere outras. Então, eu vou falar por mim. Por que eu tento mudar essa imagem do RH? Porque eu sou uma pessoa que passei por diversas situações perrengues, sabe? Com RH. Então, eu entendo as pessoas que têm um trauma de RH. Porque eu já tive pessoas que, cara, me botaram lá em cima, me transformaram como profissional, me confrontando, me ensinando, fazendo uma gestão muito humana de mim. Mas eu já tive pessoas que não tinham o menor trato como RH. Isso assim, dá um trauma na pessoa, acaba com a raça da pessoa, deixa a pessoa, né, abaixo de cachorro pobre do profissional, porque a pessoa fica assim, cara, que profissional horroroso que eu sou. Então, foi apregoado de que o RH é aquele profissional que ele não sabe intermediar nada, ele gera os seus números ali, você ainda tem que fazer uma reconferência, porque na maioria das vezes está errado. Por quê? Porque a empresa quer o tempo todo acabar com o funcionário. Então, ele vai tirar os mínimos centavos, ele vai te contar o que não deve. Então, as pessoas têm esse mito sobre o RH. Eu já trabalhei numa empresa, assim, há muitos anos atrás, assim, que eu comecei minha carreira depois de algum tempo, onde, quando eu e as minhas colegas, né, éramos 3, íamos para o pátio da empresa, os profissionais que estavam no pátio, eles falavam assim, lá vem as bruxas, vamos sair. Né? A gente tem até uma brincadeira, que alguns funcionários brincavam, me chamavam de cuca, de brincadeira. Por quê? Porque as pessoas têm essa imagem de que é um setor totalmente ultrapassado, de pessoas grotescas, ignorantes. E, cara, você está jogando a areia em cima de tudo, porque, cara, é recursos humanos. Então, a minha visão de RH é essa. Eu sou uma pessoa que tem um problema, que sofro, que não estou bem todo dia, não estou a fim de trabalhar todo dia,
Meu chefe vai estar assistindo, com certeza. E ele pode falar isso. Cara, eu tenho muitos conflitos, como qualquer outra pessoa. Então, por que eu vou tratar pessoas como se elas fossem apenas um número, um robô? Não, não estou bem, eu estou com problemas familiares. O problema é seu, resolve. Problemas ficam lá fora. Primeiro que eu não concordo com essa teoria, nem um pouquinho. Por quê? O gestor que está lá no alto da pirâmide, na mais alta gestão da empresa, ele é um ser humano. Ele vai ter um dia que ele não vai estar bem, que ele vai ter problema, que ele vai querer pegar as coisas dele e sair correndo. Então, assim, os nossos problemas, eles fazem parte de quem nós somos, né? Então, eu não tenho como deixar meus problemas do lado de fora. Então, o que eu acho que as pessoas têm essa resistência é porque foi apregoado de que o RH não é humano. E é uma coisa totalmente contraditória. Sim. Entendeu? Sim. Só para fazer um acréscimo que você está falando, eu acho muito interessante porque a empresa que você trabalha, por exemplo, o patrão te deu essa liberdade de construir essa questão administrativa. Eu penso que muitas pessoas que estão no RH... Não é que talvez que elas não queiram olhar ao lado do trabalhador, mas talvez o chefe não permite que o RH tenha essa visão. Exato. O RH está debaixo de uma gestão nociva. Exatamente. O que acontece comigo, basicamente, é que o meu gestor ele já foi empregado também. E a experiência dele no mercado de trabalho foi horrível. Ele foi gerido por gestores horrorosos. Então, ele já construiu uma empresa onde ele gostaria que as pessoas levassem ideias para ele, que as pessoas tivessem como discutir ideias, fossem pessoas que tivessem uma liberdade para se expressar. Obviamente, tem profissionais que você precisa estar mais ali, colocando numa forma, tomando conta mais de pertinho, porque tem um perfil mais expansivo e isso vai atrapalhar ele de gerar resultados. Mas aí você, como RH, precisa ter esse feeling de preparar gestores que vão gerir essas pessoas de forma correta, identificando o perfil. Poxa, se eu sei que o Thiago tem uma dificuldade, eu preciso acompanhar mais de perto, então vou ser um pouquinho mais rigoroso com ele. Mas eu não vou deixar a minha humanidade para lá. Não, o fulano já é mais tranquilo. Ele é uma pessoa mais criativa, ele funciona de uma forma diferente. Então, eu vou dar um pouquinho mais de liberdade para essa pessoa. É você identificar e conhecer as pessoas que estão na tua empresa. Óbvio que, cara, eu tenho uma empresa com 400, 500 pessoas. Vou conhecer os 500? Não. Mas eu vou preparar líderes que vão conhecer as suas pequenas equipes e esses líderes vão tratar essas pessoas dessa forma. Incrível, incrível. Incrível. Porque no mundo ideal que a gente pensa, né, seria muito bom, o ambiente de trabalho ia ficar muito mais saudável, as pessoas estariam muito... Gente, eu vou falar como um ex-empregado, né? É muito triste, por exemplo, você ter que ir numa consulta médica e aí você apresentar um atestado médico e a pessoa falar que isso aqui não serve de nada, você está devendo um dia. Tipo assim, ou então aceita e fala assim, você estava com o quê mesmo? Assim mesmo. Cara, é tenso. É muito difícil, sabe? Porque o homem é até mais tranquilo, mas eu penso muito do lado das mulheres, que tem filho doente, por exemplo. Fica doente. Cara, você não consegue levar o seu filho no médico, né? Porque se você faltar, é uma cobrança, é um problema. E aí você gera um problema porque os seus colegas de trabalho falam, mas se fulano pode, eu também posso. Exato. E como que gere isso, né? Como resolver um problema desse? Uma empresa saudável tem como ter situações como essa e ser resolvidas de forma saudável? Sim, é aquilo que eu te falei. A partir do momento que você conhece as pessoas que trabalham com você, você tem lideranças bem, divididas, presente. Cada gestor vai saber quem são seus geridos. Ele vai saber conhecer o perfil pessoal, profissional. Então, ele sabe qual é o cara que é mais expansivo, que ele vai pegar um atestado, às vezes, fake, né? E eu falo isso no Instagram também, e vai entregar lá no RH e acho que vai passar batido. E você sabe quem é aquela pessoa que também não vai fazer isso. Mas tem uma tratativa para cada um sem que você humilhe esse profissional. Porque, às vezes, a mesma pessoa que hoje te apresentou um atestado fake, porque estava na balada e não conseguiu ir trabalhar, de repente é um cara que performa pra caramba. E daí, se você simplesmente contextualiza essa pessoa só nesse momento, você vai perder todo o resultado e performance que aquela pessoa pode te entregar. Então, é muito mais bonito e satisfatório para um gestor conseguir desenvolver essa pessoa e transformar ela num profissional excelente, exímio, sem nenhum problema, do que você simplesmente descartar essa pessoa como se ela fosse só uma coisa e colocar outro no lugar que talvez vai te gerar outros problemas. E ainda tem essa questão. Como eu mencionei, eu sou mãe atípica. Meu filho tem autismo, ele tem 5 anos. Quando ele nasceu, eu ingressei na metalúrgica que eu estou hoje. E, assim, eu descobri o autismo lá dentro. Né? E o autismo, gente, não tem nada de romântico. O autismo é terrível. Né? Os nossos filhos são maravilhosos.
né? Os autistas são pessoas incríveis, mas as debilidades, as dificuldades do autismo são terríveis. E eu falo muito sobre isso, eu tenho o costume de dividir isso com as mulheres, que a gente tem uma reunião, né, de mães atípicas, onde eu falo que eu sou compreendida no meu trabalho. Eu consigo levar meu filho nas terapias. Meu filho tem que fazer terapias todas as semanas, senão ele não se desenvolve. Né? Eu já inseri o meu filho no ambiente corporativo. Eu já tive o prazer de levar meu filho para o escritório. Meu filho foi na sala do dono da empresa, do CEO da empresa, cumprimentou ele. Então, assim, é uma cultura humana que eu tenho prazer de dizer, cara, eu participei disso. Que legal. Hoje eu poderia ser uma pessoa totalmente aflita. Eu conheço muitas mulheres e muitos homens que são pais e mães atípicas que não conseguem ter uma vida profissional. É verdade. Sabe? Isso destrói a pessoa por dentro. Isso é devastador. Por quê? Porque você quer ofertar o melhor para o seu filho, mas você não consegue. E não estou falando só em âmbitos financeiros, mas ser uma pessoa completa. Às vezes você tinha um monte de sonhos, o autismo atravessa a tua história, atravessa a história do teu filho, atravessa a história da tua família inteira. E você quer poder proporcionar a melhor terapia, o melhor tratamento, a melhor escola, mediador, e você não consegue. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas hoje em dia não são tão inclusivas no ambiente corporativo. Se você falar assim em algumas empresas, cara, eu tenho um filho atípico, talvez você seja reprovado, infelizmente, no processo seletivo, porque você é um pai ou uma mãe atípica. E a pessoa vai pensar, vai faltar direto, porque o filho é doente. As pessoas são tão doentes a esse ponto de achar que o autismo é uma doença. E eu não estou falando só disso, diversos outros tipos de dificuldades, né, de diferenças, que são tratadas dessa forma. Às vezes você tem um problema de saúde. Pode ser um problema totalmente controlado, mas se a empresa souber que você tem, você não é contratado, porque talvez você tenha que ter 1 dia ou 2 de atestado. Então, assim, não tem um ambiente tão inclusivo. Eu já soube de casos, por exemplo, que mulheres tiveram que esconder que tinha filho porque não podia ter filho. Eu já participei de um processo com 22 anos, eu nunca vou esquecer disso, que eu tive que fazer um exame de gravidez. Isso é crime, gente, isso é errado. Nossa, isso Deus você está exigindo de uma pessoa fazer algo que, cara, é totalmente da vida pessoal dela. Você não pode exigir isso dentro de um exame profissional. A pergunta que fica, né? De onde que a pessoa tira a ideia de fazer isso, né? De colocar como um pré-requisito esse tipo de situação, né? É complicado. E, né? Se você quer ser um bom gestor, né? Ter uma empresa aí que realmente vai valorizar as pessoas, né? Vai ter os verdadeiros recursos humanos à sua disposição. Tá aí, ó, para poder ajudar e trazer essa... Porque talvez... Eu vou tentar fazer assim meio que o advogado do diabo, né? Que eles dizem o ditado popular, né? Talvez não faz nem por maldade, é falta de conhecimento, né? Então tem a possibilidade de melhorar, né? Tem a possibilidade de mudar a situação. Está defendendo a sua própria visão. Isso não está errado, só precisa ser ajustado. Dos dois lados. Exatamente. Então, eu acredito que a questão de relação empregador e empregado tem que ser uma coisa mais saudável possível, porque um ajuda o outro, né? É uma parceria. É uma parceria. Assim, né? Como o empregador, né, que a gente falou bastante, não pode ser tóxico, o empregado também não. Porque tem empregado que acha que o empregador tem que fazer o que ele quer. Sim. Né? Que aí inverte-se as ordens totalmente, né? Sim. Mas é uma relação. Sim, cada um tem o seu lado, cada um defende a sua tese, mas eles juntos vão chegar no resultado necessário. Sim. E é isso que o RH faz, ele une os elos de forma saudável. Sim. Lá na metalúrgica, quando alguém é contratado, a entrevista com você? Sim, alguns cargos sim. A maioria, né? Uhum. E curiosidade, tá? Como que é analisado um perfil, por exemplo, assim, numa entrevista, né? É somente o que a pessoa fala ou os gestos que as pessoas fazem também? O que você pode revelar? Ele tá querendo todos os meus segredos aqui, hein, gente? Não, o que você pode revelar? Dá o famoso spoiler pra gente aí, porque eu nunca tive a oportunidade de conversar com alguém que estivesse do outro lado da mesa e saber o que passa na cabeça de alguém que está fazendo a entrevista, né? Porque muita gente, agora eu falei num tom de brincadeira, mas agora falando sério mesmo, né? Muitas pessoas, quando se candidatam a uma vaga, entram numa ansiedade terrível, né? A pessoa não dorme, a pessoa não come, não vive mais, até acabar o processo. Né? E aí você chega lá e eles perguntam, se você fosse um animal, qual que você seria?
Gente, tem eu isso, não faço tem? esse tipo de pergunta, pelo então, amor é por de isso Deus. que eu estou fazendo a pergunta, entendeu? Porque, né, assim, se você fosse um animal, qual que você seria? É umas perguntas, às vezes, que parece que não tem eira nem beira. Exatamente. Eu nunca consegui compreender o porquê, né, que fazem esse tipo de pergunta também e tudo mais. Aí eu queria saber o que passa na cabeça de quem está entrevistando. Então, o que é ideal para o RH fazer? Né? Analisar a necessidade da vaga. Então, ele vai captar o que exatamente a empresa precisa. Ele vai analisar habilidades técnicas, ou seja, formação, cursos, competências, cases de sucesso, que é o que o cara ou a menina já desenvolveu, já fez, já conquistou de resultado. E isso pesa muito mais do que qualquer outra resposta, tá? E aí a gente vai passar a analisar a parte humana, que é o comportamento. Tipo de caráter, valores, enfim. Se isso tem a ver com o que a empresa busca. Gente, não aceitem entrevistas onde as pessoas avaliam de forma até criteriosa e crítica, tá? As suas preferências pessoais, características religiosas, características de outro âmbito. Porque isso não é crivo para aprovação ou reprovação. Então, a gente já começa desmistificando por aí. Tá. Né? Eu vou avaliar a pessoa pela religião, ai, não gosto disso, eliminado. Ai, respondeu isso, não gosto disso, eliminado. Não, tem filhos, sai fora. Não, gente, não tem que existir isso dentro do ambiente entre um RH e um candidato. O que passa na nossa cabeça? Alguns determinados tipos de perguntas são formulados para a gente conseguir imaginar ou entender aquela pessoa dentro de uma determinada situação que ela com certeza vai vivenciar naquele cargo. Então, eu posso criar situações e perguntar algumas coisas específicas para eu captar dela aquela resposta. Se ela agiria de tal forma, se essa forma estaria dentro da cultura da empresa, se dentro dessa questão ou de alguma gestão de conflito interno dentro da equipe, essa pessoa se posicionaria da forma correta. Então, assim, porque a gente sabe, quando a gente vai contratar alguém novo para a equipe, a gente já sabe qual é a equipe que está lá. E, na maioria das vezes, gente, tem gente de todo tipo. Né? Então, é perrengue. De repente, você vai contratar uma pessoa com um perfil, com um temperamento discrepante do resto do temperamento da equipe. E aí, filho, aí você vai ter um problema vitalício ou uma solução vitalícia ali dentro daquela equipe. Então, você tem que analisar temperamento, valores pessoais, comportamentos, mas não avaliar as escolhas de vida, preferência, idade. Gente, por favor, não precisa mandar foto no currículo. Avaliar um candidato pela imagem dele é ridículo, desculpa a palavra, não é certo. Você não avalia uma pessoa pelo que ela é, pelo que ela escolhe, pelo que ela fala, pelo que ela faz. Você avalia o profissional, tá? Você avalia se aquela pessoa, aquele comportamento dentro daquela equipe vai funcionar. Então, basicamente, é isso. As pessoas que avaliam as outras por quê? Pela estrutura familiar, pela aparência, pelo jeito, por isso, por aquilo, é totalmente errado. E eu não estou dando uma resposta formulada, não, porque tem muita gente que faz isso. Aí está aqui, não, porque eu não avalio as pessoas. Aí a primeira coisa que faz no currículo isso aqui tem 3 filhos. Não contrata, não, problema. Não estou, porque eu já passei por isso. E as pessoas que fazem entrevista comigo sabem como que eu sou na entrevista. Eu sou hiper transparente. Então, quando eu saio dali, que eu já encontrei as pessoas que eu precisava, eu saio extremamente feliz. Que legal. E, cara, eu acho, sim, que toda entrevista vale a pena. Ainda que aquela pessoa não seja para aquela vaga, ela pode ser para outra. Às vezes, você vai pegar o currículo daquela pessoa, vai ligar para um colega e vai falar, fulano, é a que você procurava. E estimular esse candidato, cara, ao final de cada entrevista, dizer para ele, cara, você tem talento. Pode não ser aqui para a minha empresa, mas você tem talento. Não desiste, não deixa de acreditar em você. Porque todo mundo tem, gente. Talento para alguma coisa, todo mundo tem. Até você que está aí ouvindo, pensando, caraca, eu não sei fazer nada. Sabe? Você é bom em alguma coisa. Com certeza. Ou em muitas coisas, né? Essa questão da foto no currículo foi importante você trazer, porque é algo que muitas pessoas colocam até como um pré-requisito quando está ofertando a vaga, né? Trazer currículo com foto. Eu descarto. Né? Eu acho desnecessário. Não aplica para mim. Para mim, ter foto ou não é indiferente. Não vou julgar a pessoa pelo como ela é.
Sim. Isso não faz sentido nenhum. Eu preciso da pessoa, eu não preciso da aparência da pessoa. Óbvio que isso não é desculpa para as pessoas que não se enquadram dentro de um parâmetro da empresa. Né? Você tem que cuidar do seu asseio pessoal. Eu falo muito isso no Instagram também. Você tem que cuidar do seu asseio pessoal, dependendo da área que você trabalha. Você precisa cuidar da sua aparência de acordo com aquilo dali. Eu achei até interessante que eu estava vendo alguns episódios do podcast e vocês trazem muita gente da área da beleza. Cara, escutem essas pessoas porque faz todo sentido. Você precisa cuidar da sua aparência, sim. Para quê? Para agradar os outros? Não, para você se sentir um profissional completo. Então, todas as estratégias de cuidado de imagem, assessoria e tudo faz sentido. Dependendo da área que você está, faz um sentido você se posicionar. Porque antes de você chegar e abrir a sua boca para apresentar um projeto ou para mostrar alguma coisa para alguém, a sua aparência vai chegar. Só que, assim, você não tem que se perder de quem você é de verdade só porque eu preciso parecer com fulano que faz sucesso. Não é isso. Isso não é o principal. Eu posso ter gente que está ali com... Eu tenho cara, exemplo, estou fazendo um processo seletivo para contratar um advogado. Eu tenho cara de advogado, mas a pessoa não tem feeling para aquilo. Não tem a formação, não tem nenhuma atitude daquilo. Enfim, então não é só a aparência. É um conjunto. Você tem que estar dentro das normas da empresa, se é para usar uniforme, que seja da melhor forma possível, se é para se portar, que se porte da melhor forma possível, mas... a tua aparência, a forma como você não é um crivo para você, caraca, eu vou contratar ou não. Não tem lógica. Interessante. Isso daí é muito legal, trazer essas informações. Eu lembro que, na época de escola, né, então tem bastante tempo isso já também, a gente teve uma aula de como montar um currículo. E aí, legal! Aí minha professora foi a aula de português. E a professora, na época, já falava que não era para colocar foto no currículo, que não era critério. Só que aí vai passando o tempo, né? E aí você vê cada vez mais, né? Tem que mandar currículo com foto, currículo com foto. E às vezes as pessoas colocam uma foto que não faz nenhum sentido. Chega a ser engraçado. Foto de documento, aquelas 3x4. Não, é foto de todo jeito que você pode imaginar. Eu recebo umas fotos muito diferentes. Recebo. Camisa de time também, não? Camisa de time não é nem... até tem, já teve casos. Mas assim, às vezes a pessoa deitada na praia, ou a pessoa no campo. Mas aí ou assim, sabe? É engraçado. Que não é pro Ainda bem que ela não leva em consideração a foto. Pois é, né? Pois a gente leva o que está escrito ali. Você deu sorte, hein? Cara, isso, gente. Não manda foto. Seja objetivo. Tem muita gente que inclui muita informação desnecessária no currículo. Sim. Isso é uma dica interessante. O que o currículo deve conter? Cara, um currículo não precisa conter número de documentos, não precisa conter foto. Basta você colocar o bairro que você reside, às vezes, e a cidade. Um número de telefone que realmente funcione. Gente, por favor, o que eu recebo de currículo sem número de telefone que funciona é absurdo. Então, colocar um número de telefone que realmente vai tocar, ou que você vai receber o WhatsApp, hoje está atualizado com o seu número de WhatsApp, é interessante, porque muita gente recruta por aí. Muito golpista entra em contato por aí também, mas vocês ignorem. Vai só para a parte mesmo dos recrutadores que são sérios, gente. Então, às vezes, bota um monte de coisas. Eu fiz isso, bota uma fileirinha, não bota a data que iniciou, não bota a data que saiu da empresa, e bota um monte de coisa desconexa. O mais importante é vocês mostrarem o que vocês fizeram de forma objetiva e qual foi o resultado do trabalho de vocês em determinada empresa, na determinada função. Então, é isso que a gente considera. Né? Aquele currículo com 58 páginas, gente, que conta todos os traços da sua história, até o teu horário de café na empresa. Por favor, não faz isso. É o simples que funciona. É o simples e objetivo que funciona. Pô, que legal. Que legal. Eu lembro que, na época do colégio, a professora ensinou a gente a montar o currículo e tal, para a gente poder... Estava no primeiro ano do ensino médio e tal. Falei assim, daqui a uns anos você vai precisar mandar para uma empresa e tal. Aí mandou... Ela ensinou a gente a formular até e-mail de envio, assim, para empresas também. Cara, né? que legal. Isso é muito legal. Isso deveria ser mais Abraço aí, Rosemary, a grande professora de português. É isso, Rosemary fazendo um trabalho importantíssimo, que hoje deveria continuar existindo. Hoje em dia as crianças, né, os adolescentes mal sabem ligar um computador. A gente regrediu a esse ponto. Muito. O celular está na ponta, né, dos dedos, já sabe mexer em tudo com 3, 4 anos. Eu achei incrível isso, que
não tinha essa expectativa, porque eu cresci na era da internet com computador de tubo, tal, Word, vai aprendendo a mexer em tudo. Aí os adolescentes de hoje em dia, infelizmente, não têm habilidade nenhuma com computador. Eles baixam um aplicativo que faz tudo e eles entregam pronto pra gente. Isso vai a dica para os jovens aprendizes, hein, gente? Vocês querem iniciar no mercado de trabalho como jovem aprendiz, já vai buscando conhecimento nas áreas de Excel, pacote, enfim, Office, enfim. Porque o que chega de jovem aprendiz, eu quero ser jovem aprendiz. Mas, cara, jovem aprendiz é um programa para desenvolver aquela pessoa, aquele adolescente, para que ele se transforme num empregado de sucesso, numa pessoa efetivada dentro daquela empresa. Então, por favor, gente, mira na efetivação. Não vai só para, fiz o jovem aprendiz aqui, tá tudo bem. Não é só pela remuneração, pelo desenvolvimento, realmente, vocês vão ter oportunidade de desenvolvimento. O pessoal vai atrás da carta só para ter a remuneração. Pois é. Então, aí é complicado, né? Jovem aprendiz, tem que aprender alguma coisa. Exatamente. Se inserir no mercado e permanecer nele, escolher uma formação baseada naquilo que você se encontrou. Eu nunca consegui, sabia? Quando era na época de colégio. Nunca foi jovem aprendiz? Não consegui. Eu tentei, não consegui a carta. Era complicado. Na minha época, era a época do Senai, que você tinha que fazer o curso Não sei se hoje em dia ainda é assim. Ainda tem a cartinha do Senai. Você precisa... Era a famosa e sonhada cartinha do Senai, cara. Todo mundo quer a cartinha do Senai. É verdade. Hoje, se você trouxer uma dica pro empreendedor, né, que está aqui assistindo a gente e tudo mais, a gente falou sobre a questão de qual é a hora de delegar, sentir um momento e tudo mais, mas qual a dica que você pode deixar para ele aí que está se sentindo que está nessa hora, mas ainda não tem coragem, né, e precisa de uma mentoria, precisa ter alguém que pegue na mão, dá uma dica aí que seja um pontapé inicial para a pessoa tomar coragem e falar assim, é para mim que ela está falando, hein? Então, entra lá no @TaianeValente com 2 E's no final. Me chama no WhatsApp que a gente vai conversar. Brincadeira. Não, mas faz isso também. Vou fazer, gente. Não, faz isso, porque vocês não vão se arrepender. Essa dica que ela vai dar agora é a dica genérica que você vai falar assim, agora eu quero uma personalizada, né? Não, uma dica que eu daria para essa pessoa é, gente, invista em pessoas. Afinal de contas, se você está chegando num patamar de sucesso que você está, sendo uma pessoa com todas as suas características pessoais, outras pessoas vão conseguir te levar a outros níveis de sucesso. Porque são pessoas e têm especialidades nas áreas que você talvez precise melhorar dentro do seu negócio. Outra dica que eu daria é não trabalhe pela sua equipe. Delegue. Porque a partir do momento que você trabalha para a sua equipe, você tem profissionais infantilizados e totalmente infantis e imaturos dentro da sua equipe, que não vão te dar resultado, só vão te dar problema. Você vai estar tirando dessas pessoas a oportunidade de se desenvolverem e performarem muito bem e chegarem muito longe e levar o nome da tua empresa, do teu negócio junto. Quem aposta em pessoas, quem gere pessoas, quem desenvolve pessoas, tem uma taxa de sucesso comprovada. E isso não sou eu que estou falando, são os maiores empreendedores e empresários do mundo. Eles investiram e acreditaram em pessoas. Então, pessoas aliadas a tudo. Pessoas aliadas à estratégia, pessoas aliadas ao teu negócio, pessoas aliadas à tecnologia, sempre foi, sempre vai ser sobre pessoas. Sempre vai ser sobre pessoas. Top demais. E, com certeza, não desanime, né? Porque muitas pessoas, né, até acham que a empresa dela não vai para frente justamente por causa disso, né? Exatamente. Não desanime aí, siga firme e forte. Na verdade, o que você talvez precise é alguém que te oriente, né? O que fazer. Não fazer por você, mas te orientar como fazer, o que fazer. A gente sempre conversa sobre isso aqui, né? A importância de ter alguém que já passou por aquela situação e vai te impedir, não impedir, né? Mas vai te orientar por passar aquela situação de uma forma mais fácil, né? Que você não passe por isso também. Exatamente. Se for possível não passar, melhor ainda. Mas se caso você tiver que passar, ter as melhores saídas, né? Isso aí. Porque muitas pessoas, quando estão no meio de uma crise, não sabem gerir uma crise. Exatamente. Né? E é aí que a mentoria entra. Não só na gestão da crise, mas também para evitar a crise. Né? E para explicar para essa pessoa que, às vezes, esse empreendedor, esse empresário, essa pessoa que está iniciando o seu próprio negócio, enfim, ou que já tem, ela pode ser a pessoa que vai mudar a vida de outra pessoa.
ela pode ter pessoas que vão ser discípulos dele, Legal, que vão replicar os seus comportamentos e essa empresa vai crescer. E quando você já não estiver mais aqui, a tua empresa vai estar e ela ainda vai carregar os seus valores. É sobre isso. Pessoas têm esse poder. Tecnologia não tem esse poder. Inteligência artificial não tem esse poder, mas pessoas têm o poder de ir replicando algo que vai perdurando de geração a geração. Quantas empresas a gente conhece que foi fundada lá atrás, quando a gente nem existia, e elas ainda mantêm a mesma cultura, o mesmo valor que o seu dono, a pessoa que iniciou ela implementou. Sim. Muitas. Então, cara, deixa a sua assinatura em pessoas. São pessoas que vão carregar exatamente. É sobre você encontrar o teu propósito e fazer outros profissionais encontrarem os deles também. Assim como eu encontrei um dia. Uhum. Até alguns anos atrás, eu era uma profissional totalmente perdida. Eu nem sabia se eu estava na profissão certa. Até eu conseguir enxergar que o meu propósito é esse. Eu não estou no RH só para poder fazer gestão de RH de um lugar. Eu estou na área de RH para despertar outras pessoas, a elas entenderem quais são os seus propósitos nas suas profissões e elas conseguirem crescer dentro disso. E eu não estou falando só de crescimento financeiro, eu estou falando de algo que vai muito além, porque o crescimento financeiro ele é um resultado daquilo que você tem interno. Não adianta você ter muito dinheiro se você não souber viver, se você não souber aproveitar isso da forma certa, com as pessoas que ama. Se você perder todas as pessoas ao seu redor, o seu dinheiro não vai valer nada. E é justamente sobre isso que eu falo. É sobre ter resultado, é sobre ver pessoas se desenvolverem, pessoas crescerem e falar, caramba, fulano foi, sabe, foi meu jovem, foi meu funcionário, caramba, olha onde a gente chegou, cara, aquele cara ali construiu essa empresa junto comigo. Vai muito além, sabe? Você gerir pessoas é algo que, cara, é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa nesse mundo. Que legal. Entendeu? Que legal. Hoje você já consegue observar isso na sua vida? Sim. Sim, eu consigo observar as pessoas que fizeram isso acontecer para mim, e eu sou muito grata a essas pessoas, e eu também consigo observar que eu tenho feito, e já fiz isso na vida de muitas pessoas. E eu consigo hoje olhar para pessoas todos os dias, de segunda a sexta, no horário comercial de trabalho, e falar assim, caramba, olha como que fulana mudou. E isso tem a minha assinatura. Isso é gratificante, são pessoas de diversos níveis hierárquicos, que estão acima de mim, que estão abaixo de mim, eu consigo ver ali, que eu consegui semear aquilo ali, a pessoa está se desenvolvendo e a pessoa tem acreditado no meu trabalho. Isso é muito mais gratificante e faz a minha missão valer a pena. Eu sei que essa é a minha missão, é o desenvolvimento de pessoas. Então, eu sei o meu propósito. E aí eu queria deixar para todo mundo que está ouvindo, vocês sabem onde vocês? A vida só vale a pena quando a gente descobre a nossa missão, o nosso propósito, e a gente vai nisso até o final. Se a gente chegar lá na reta final e não tiver cumprido isso, não vai ter valido nada. Então, se você até hoje não cumpriu o teu propósito, comece a partir de hoje, para que quando chegar lá no final, você tenha certeza de que você cumpriu o que você foi chamado para fazer aqui na Terra. Porque ninguém nasce à toa, ninguém veio para cá à toa. Entendeu? E hoje eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Todos nós temos uma missão. Com certeza. Todos nós. A gente sempre fala, né? E a gente escuta muito, né? Vamos mudar o mundo, né? A gente tem que mudar o mundo. E eu tenho a teoria que é o seguinte: se a gente conseguir melhorar um pouquinho a quem está no nosso redor, a gente já está fazendo um mundo um pouquinho melhor, né? A gente já está dando a nossa contribuição, nossa parcela de tornar o mundo melhor, né? Às vezes dá um bom dia, né, com alegria para alguém. Exatamente. Né? De você ser uma pessoa... hoje em dia, né, ser honesto está sendo uma raridade, né? Então, você ser honesto hoje já é um diferencial, né? Com certeza. Num país hoje, né, que... Sou eu que estou falando, né? Mas um país hoje que é marcado com tanta corrupção, hoje você ser uma pessoa honesta, correta, você já se destaca no meio de muitas pessoas, né? Então, são critérios básicos, eu acho que do ser humano, mas só que na nossa realidade atual acaba sendo um diferencial, né? Exatamente. A questão de você ter empatia, de você ser resiliente com as pessoas, de você se colocar no lugar do outro, isso muda o mundo de alguém. Afinal de contas, tudo que chegou até hoje, em 2024, foi feito por uma pessoa normal que um dia, lá em 1900 e não sei quanto, 1800 e não sei quanto, decidiu ter uma atitude. Né? A luz que ilumina a gente hoje foi uma atitude de uma pessoa comum, que tinha um conhecimento, que tinha uma inteligência, e ela foi desenvolver alguma coisa. Então, talvez, hoje você está desenvolvendo o podcast,
E, cara, eu tô fazendo um podcast, legal. Mas daqui a 30 anos, 40 anos, o teu podcast vai ter chegado para alguém, vai ter mudado a vida de milhares de pessoas. A gente nunca sabe o que a nossa atitude de hoje vai causar. Sim. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. Alguma coisa vai acontecer. É verdade. Então, se hoje eu estou gerindo pessoas de uma forma correta, amanhã, quando eu não estiver mais aqui, talvez essa forma de gerir chegue em outras pessoas. E eu tenha milhares de pessoas impactadas por isso. A gente tem que acreditar que as nossas atitudes vão impactar, seja para o bem ou seja para o mal. Então, a gente tem que decidir qual caminho a gente vai seguir. É verdade. E o poder de uma decisão influencia diversas gerações, né? Se a gente, por exemplo, voltar 2000 anos atrás, um sim mudou toda a história da humanidade, né? Exatamente. Então, né, quando Maria foi perguntada, né? Aí voltando para o lado religioso, mas quando ela foi perguntada se ela aceitaria, né, o chamado de Deus, e ela disse o sim, mudou toda a história da humanidade. E um chamado assustador. Assustador, né? Porque exatamente, você pega uma menina não casada numa cultura judaica e diz para ela assim, você está grávida, filha. Você quer estar grávida? Você vai gerar uma criança sem ser casada numa cultura totalmente rígida, né, que ela poderia ser apedrejada por estar grávida fora do casamento. E ela disse, cheia de medo, ela disse, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser, sua serva está aqui. E, cara, Jesus nasce. Tem noção que um sim de uma pessoa simples e comum, que estava ali no anonimato, trouxe ao mundo, né, para a gente que acredita, né, que tem fé em Cristo, trouxe ao mundo o maior homem, o Deus de toda a história. É verdade. E Jesus, para mim, é o exemplo de gestão perfeita, porque Jesus não geriu só pelo que ele falava. Jesus, ele tinha atitudes, e as suas atitudes, quando elas eram passadas por palavras, elas tinham validade. Então, as pessoas seguiam Jesus pelo que ele fazia. Jesus permanece sendo o maior gestor da história para mim, porque ele continua gerindo pessoas. Que legal. Ele gere pessoas que estão no fundo do poço. Ele acredita em pessoas que todo mundo já desacreditou, que pessoas dizem assim, cara, essa pessoa não tem jeito, não. Jesus vai lá e investe na pessoa, acredita na pessoa. Através da fé, essa pessoa é transformada e essa pessoa transforma outras milhares de vidas. Então, para mim, se tem um exemplo de gestão que eu quero seguir até o fim da minha vida de Jesus, porque ele foi leal ao que ele falou, ele dava o exemplo, ele geria pelo exemplo e ele traz pessoas até hoje a si, a sua pessoa, o seu caráter, por conta do seu exemplo, por conta de quem ele era, por conta do que ele carregava. E ele era muito leal e fiel à sua mensagem. Talvez isso seja um impulsionamento para gestores. Se você quer gerir pessoas, faça essa gestão pelos seus exemplos. Seja exemplo primeiro, arraste essas pessoas para você. Façam elas comprar a tua ideia quando elas estiverem ali, vestindo a tua camisa. Elas vão replicar isso para pessoas. E quando você não estiver mais aqui junto com elas, elas vão saber exatamente o que fazer. O mais interessante é que isso é um fato tão inegável que até quem não é cristão não tem como dizer que isso não é verdade, porque um homem, há 2000 anos atrás, mudou a história da humanidade para antes dele e depois dele. Então não tem como negar, né? Ainda que você não acredite que Jesus é Deus, era apenas um homem, um profeta, não sei o que você acredita. Sim. Mas uma coisa é inegável. É verdade. Ele era um gestor, meu amigo. Estamos vivendo no ano 2024 depois de Cristo, então não tem como. Não tem como. E ele continua replicando seus comportamentos através de pessoas, cara, que vão em seu nome. Sim. E se a gente para pensar, né, sobre essa história toda, da onde ele veio, na cultura judaica, já era um lugar onde que ninguém se importava, que era Nazaré. Nazaré era um subúrbio onde que até diziam, né, algo de bom pode vir de Nazaré, né? Então, exatamente. Como que, né, era totalmente improvável, né, que o Messias viesse de um lugar onde que não era Jerusalém, não era a sede do não tinha nenhuma poder, glória ali. Não tinha nada, né? Não tinha nada. Pai carpinteiro e por aí, tudo simples, né? Mas quis Deus que saísse dali, né? Cara, Jesus é um exemplo muito grande. E é um exemplo que impulsiona pessoas, né? Às vezes a pessoa está lá, vivendo a sua vida normal, dentro de uma cidade normal, dentro de uma realidade limitada, e ela olha para si, sente pena de si mesma e pensa, cara, eu nunca vou dar certo. Pelo amor de Deus, você vai dar certo. Vai dar certo. Se você investir em você mesmo, você vai dar certo. Se você acreditar que você tem potencial e você for por isso até o final, você vai dar certo. É isso que eu decidi acreditar na minha vida. Eu ouvi de pessoas, quando eu decidi me formar na área de RH, quando eu fiz a minha primeira formação, minha primeira graduação, cara, você é louca, você vai fazer RH. Isso não é nenhuma profissão, sabe?
E, cara, é uma profissão. Eu decidi acreditar que eu ia mudar a história das pessoas que passassem pela minha vida, sim. Porque Deus me deu esse poder, eu acredito muito em Deus, então eu falo que Deus me deu esse poder, mas, acima de tudo, além de Deus ter endossado isso na minha vida, eu acredito que eu tenho que cumprir esse chamado. E a minha vida profissional está totalmente atrelada ao que eu quero fazer outras pessoas viverem. As pessoas precisam entender que elas podem, sim, chegar longe, elas podem, sim, viver aquilo que elas planejaram, elas podem mudar a vida de pessoas, sim. Isso não é um limitante onde você nasceu, quem você é, o que você faz, o que você gosta, o que você não gosta. Enfim, o que disseram para você, esquece. Só depende de você. Depende de investimento pessoal e de acreditar e de trabalhar e de saber a hora de descansar, a hora de parar, a hora de pausar e a hora de continuar e não desistir. É isso. É verdade. E é aquela questão, né, que a gente sempre fala aqui no Noar Podcast, né? Se você tá vivo, hoje você acordou, né? Abriu seus olhos, conseguiu encher o seu pulmão de ar, isso, respirando, é uma nova oportunidade que você tem de mudar a sua vida e mudar a vida das outras pessoas, né? Saiba que o maior milagre é o dom da vida, tá? Porque a tendência nossa é não estar vivo. Então, o milagre realmente é acordar todos os dias respirando bem, né? Desde a concepção lá, desde o surgimento da vida. A tendência era toda de não estar vivo. Então, se você foi escolhido, né, para estar aqui hoje, a sua vida é única, né? Então tem que viver isso, né? Você tem que viver isso, tomar posse disso também, com né? certeza. Top demais. Eu gosto muito de conversar sobre essas coisas, que é porque a gente está num mundo com tanta notícia ruim, sabe? Que quando a gente conversa sobre coisas assim boas, que motivam, que unem propósitos, que unem pessoas que têm um objetivo na vida realmente, de mudar a vida das pessoas, eu acho isso muito legal. E que a gente consiga espalhar isso como uma corrente do bem, né? Que as pessoas consigam ver o melhor nas outras pessoas, né? E não ver que o mundo está acabando, né? Exatamente. Você não é o final das coisas, você é só o começo. E sempre vai ser sobre pessoas. Sempre vai ser sobre pessoas. Sempre. Tayane, muito... Acertei seu nome. Tayane. Tayane. Estou sendo representada agora. Você falou sobre o seu Instagram, mas repete para o pessoal aí poder te seguir. Gente, me sigam. Tem muitos conteúdos interessantes, engraçados até, porque a gente passa perrengue no RH, hein, gente? É só seguir lá, é o @Tayane Valente com 2 E's, não tem H e não tem Y. Sempre falo isso, tá? O meu Tayane é básico. E todos os dias, praticamente, a gente está fazendo novas postagens sobre conteúdos profissionais, sobre perrengues profissionais do trabalhador brasileiro, como eu costumo dizer, e também dando muitas dicas. Tem muito conhecimento, está bem rico lá, então eu espero vocês lá, curtindo junto comigo. Legal. E não podia ser diferente, né? Ela tem que ser valente mesmo, né? Valente. Viu? Valente. Tá no nome. Ainda é Valente de Jesus. É Valente de Jesus? O nome de casada. Então vai dar potência vai lá em cima. Muito legal. Galera, ó, top o episódio, hein? Ó, é o episódio que você pode voltar de novo e assistir com um caderninho na mão, anotando tudo, hein? Porque tivemos até consultorias aqui que, né, conteúdo riquíssimo que você pode aplicar aí na sua vida, tá? Mais uma vez cumprimos com o objetivo de agregar na sua vida. Hoje foi um podcast muito legal mesmo, de verdade, que é o nosso objetivo aqui nessa terra aí. Então, curta esse episódio, né? Eu acho que você pode dar um curtir aqui nesse episódio, né? Com certeza. Manda para alguém que o precise, talvez tá dentro dessas características que nós citamos nesse episódio de hoje. Mande para ele também, para ele assistir o episódio completo. O episódio vai ficar salvo para o resto da vida. Enquanto o YouTube se existir, ele vai estar por aqui. Então, você manda para todo mundo aí, que com certeza vai ser enriquecedor de verdade. Nem de dinheiro nós estamos falando. Não é de preço, é de valor. Exatamente. Galera, semana que vem tem podcast novamente. Quarta-feira e sexta-feira, 7h30 da noite, você pode assistir. E amanhã, que vai ser sábado, a gente vai postar nossa agenda completa da próxima semana e você pode assistir lá
no nosso YouTube, aqui no YouTube e também lá no Spotify. Quero agradecer os nossos parceiros, a SAF Assistencial, também a Free Online Você Feliz, nossos parceiros do Daylab, Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas, e nossos parceiros também da Soneca Home. Lembrando, galera, que a Soneca Colchões está lá no Cadima Shopping, tá? Tá rolando um super feirão no Cadima Shopping, no primeiro piso, ao lado da escada rolante, em frente a Lojas Americanas. Não tem erro, você pode conferir sofás, camas, colchões, cabeceiras, travesseiros, tudo com preço sensacional lá no feirão da Soneca Colchões, lá no Cadima Shopping, até dia 6 de junho, funcionando até às 10 horas da noite. Enquanto o shopping estiver aberto, você pode ir lá participar e comprar com preços maravilhosos e condições incríveis também. Tayane quer mandar um abraço, beijo, fica à vontade. Eu vou mandar um abraço para minha família linda, que eu amo, meu filhote. E para os meus colegas de trabalho, claro, não posso deixar de mandar um abraço para todos vocês. Eu falei para o meu chefe que eu ia mandar um abraço para ele, para minha chefinha também, que está me ouvindo, Marcele, linda, para o Eric e para toda a galera da Besser. E para todos os meus amigos e clientes da consultoria. Amo muito vocês fazem parte da minha história, sem dúvida. Besser. Isso, Metalúrgica Besser. Gente, segue lá, @Metalúrgica Besser. Cada produto maravilhoso. Legal, legal demais. E qual o nome do filhote? Pedro. Pedro? Uhum. Que legal, Pedro. Eu gosto desse nome também, né? Pedrão. Pedro, né? Um dos discípulos de Cristo, Foi inspirado. Né? Foi inspirado. Legal, legal. Gente, beijão no coração. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.